Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um NS Podcast. E pessoal, eu vou pedir para vocês desde o começo alguns favores, como qualquer youtuber agora dessa nova geração faz. Eu vou pedir para vocês deixarem a curtida já no vídeo. Eu sei que muita gente assiste o vídeo e vai esquecendo de deixar a curtida, vai acompanhando o bate-papo, vai entrando na conversa e aí acaba esquecendo de deixar a curtida. Por favor, deixe a curtida já desde o começo deste papo. Também, por favor, comentário abaixo. Comentário é muito importante, é saber a tua opinião de quem está aí do outro lado, é a forma da gente interagir. Tá? Então a gente vai entrar em alguns assuntos, coloca a opinião sua, coloca uma vivência que você tem. E também já vou pedir um favorzaço para vocês aí do outro lado, que é deixem nome de pessoas que vocês acham que seria interessante ter esse bate-papo. Tá? A gente está fazendo isso inicialmente com pessoas relacionadas ao esporte, relacionadas à educação física, que é uma área que eu tenho mais contato, né? Então isso facilita também, são pessoas que eu gosto e conheço, então facilita todo o processo. Mas também vocês podem dar outras dicas. Então, assim, poxa, eu tenho uma nutricionista, um psicólogo, um médico, um fisioterapeuta, um administrador. Tendo uma história legal e querendo trocar uma ideia, a gente vai estar à disposição aqui. Então, assim, deixa os nomes abaixo também, é sempre bem interessante trocar uma ideia com todo mundo. E também, por favor, isso é extremamente importante, deixe a sua inscrição no canal e ative o sininho. A inscrição vai te ajudar a compartilhar a ideia desse podcast, porque o YouTube vai entender que isso é importante, que vocês estão gostando e vai compartilhar para mais gente. E ativando o sininho, você vai receber todas as novidades do nosso podcast. Então, a cada vez que lançar um vídeo novo, você aí do outro lado recebe também um aviso aqui na parte superior da tua tela, indicando que tem um novo episódio, tem uma nova conversa, tem uma nova resenha, que você pode vir participar junto com a gente. Hoje, primeiramente, queria te agradecer, Tiago, muito obrigado pelo aceite do convite. É muito legal trocar essa ideia contigo. A gente já teve algumas resenhas presenciais, né? Boa, saudades delas, né? Saudades delas. Uma em Viçosa, inclusive, antes de eu vir para Viçosa. Muito importante. E primeiro queria te agradecer pelo aceite do convite. E eu vou começar com a pergunta que eu sempre faço aqui. Para além do currículo Lattes, para além do currículo profissional de maneira geral, quem é você? Primeiramente, agradecer você, Iago, pela oportunidade de trocar essa nossa conversa, esse bate-papo, né? E dividir com os colegas que te acompanham, né? Muito obrigado por tudo. Obrigado por essa oportunidade. Eu acho que me definir dizer assim que eu sou essa versão melhorada daquele que conversou com você em 2017. Ou espero ser essa versão melhorada, né? A gente trabalha ou se esforça para ser assim, mas eu penso que eu sou essa pessoa que luta incessantemente, busca incessantemente com isso aqui, com construir essas pontes. Então, eu penso que é um pouco disso. Sou um cara que gosta de construir essas pontes, eu acho que essas pontes são importantes para a gente. E acredito. Eu sou, na verdade, um otimista irrecuperável, velho. Eu sou um otimista irrecuperável. Esse sou eu. Eu acho que é o desenho do Shrek, tem um burro, né? Que ele fala, este sou eu, né? Este sou eu. Um otimista irrecuperável. Eu acredito, sim, que dá para ser melhor do que nós fomos. Então, este sou eu, como dizia ele, né? Excelente. E, cara, eu queria começar, eu sempre faço esse início de podcast de uma maneira muito parecida, né? Quem está acompanhando aí de casa ou, enfim, do seu dispositivo, né? Já está acostumado já. Eu gosto muito de saber como eram as pessoas na infância, porque eu tenho a sensação de que aquilo ali vai dar uma base muito grande para depois o que elas serão na frente, na fase adulta. Você criança, era uma criança, era um nerd, você era um cara popular da turma, você era um cara arteiro, você era um cara mais quieto. Quem que era o Tiago pequeno, criança? Eu era o introspectivo, né? Sempre fui. Mas gostava muito de estar com as pessoas. Então, acho que a minha primeira infância ali, até os
6 anos, né? Eu tive, primeira e segunda infância, eu tive essa característica, né? Sou filho da dona Célia, né? E do seu Sebastião, né? E sou irmão da Camila e da Karina. São as mulheres da minha vida, né? Que aí depois eu vou falar sobre outras depois ao longo da nossa conversa. Eu era mais introspectivo, eu sou o caçula das duas irmãs, né? A Karina é mais velha, eu sou mais novo e a Camila é do meio. Já na escola depois, eu sempre fui o cara da mediação, cara. Hoje eu reconheço que eu sempre fui o cara que sempre tive com os diferentes bandos, cara. Então era muito legal isso, eu transitava entre eles. Isso me fez muito bem, cara. Isso me fez, eu gosto de ser assim. Eu gosto de estar com o povo, né, cara? Com nós aí, acho que isso é legal. Mas a minha infância foi muito isso, cara. Eu era esse cara mais com essa característica de transitar por vários espaços, né? Gostava já de ter o meu momento. Minha mãe fala que eu gostava muito de estar sempre sozinho, por ser o menino único, né, da casa. Eu tinha meus amigos na rua, mas eu desenvolvi essa capacidade de sempre imaginar, brincar sozinho também, que eu mantenho até hoje, que é um pouco da minha característica reflexiva. Mas a minha outra característica é estar com as pessoas de diferentes grupos diferentes, gosto de transitar e me sinto muito à vontade transitando. Eu lembro que até a quarta, quinta série eu conversava com todo mundo, né? Não tinha meu grupo predileto, né? Então era bem isso, assim, eu gostava bastante, viu, cara? E uma criança a minha infância foi muito feliz, muito segura, né? A minha infância. Tive esse privilégio de meus pais proporcionarem para mim essa tranquilidade, né? Então foi bem bacana até os meus 12 anos ali, foi muito tranquilo nesse aspecto. E sou estudante de escola pública, né? Fui um estudante de escola pública, né? Tanto de ensino infantil, quanto fundamental, quanto médio, quanto graduação, quanto mestrado, quanto doutorado. Então eu sou um filho da escola pública e prezo muito por isso, porque eu acho que a escola pública dá isso pra gente, de lidar com todas as pessoas, né? E uma formação mais igualitária. Nessa linha, eu vou puxando alguns pontos, depois eu juro que eu vou retornando ao longo da conversa. Você falou que era um mediador, foi a expressão que você utilizou. E eu não era um cara mediador, então me gera uma curiosidade muito grande. Quais eram os pontos benéficos de ser um mediador e quais eram os pontos negativos de ser um mediador? Vou começar pelos negativos, né? Porque sempre os rolos você tá metido, velho. Então quem aparece com rolo pra você, velho. E aí você tem, puta, de novo eu, cara. Eu tinha uns amigos que eram mais esquentados, cara. Eles arrumavam uns rolos, né, velho? Aí o outro amigo que tinha rolo, ele vinha falar comigo, putz, mas eu de novo, mas fala com o cara. Então você tá sempre envolvido no rolo, cara. É igualzinho o burro do Shrek, cara. Esse sou eu. Eu tava lá no meio do rolo, cara. Porque eu não tava porque eu queria estar, porque eu arrumei. É porque me metiam lá. Então tinha esse lado negativo que sempre você tinha que resolver um rolo, né? Ajudar a resolver um rolo. E aí no começo você fica meio pistola, né, cara? Porque você não sabe muito, mas hoje é legal pra caramba isso. Eu acho super legal. E o lado positivo é que você conhece muita gente, né, cara? Amigos pra vida, cara. Pô, amigos e amigas, sensacional. E você conhece as pessoas, né, cara? Eu acho que isso é uma das minhas maiores virtudes, que é tentar estar perto das pessoas, cara. Então, assim, e aí é um pouco da forma que minha mãe é assim, né? Sempre ela teve trabalhando com essa questão de estar mediando problemas e tal. E aí a gente vai aprendendo com o tempo, né, que dá para ser feito, dá para construir essas pontes, né, Eu gosto de estar todo mundo junto, né, cara? Todo mundo junto nesse negócio, porque eu acho que esse ir junto é o que faz a diferença. Não deve ser muito legal, conquistar as coisas sozinho, né? Eu nunca fui dos esportes individuais, né? Então sempre fui do esporte coletivo. Do futebol em si, né? Então é ir junto, cara. Não tem outra conversa, né, cara? Você tem que ir junto, porque não tem como ir sozinho nesse negócio, né? Que a gente escolheu aí, Iago. Esse negócio que escolheu nós. Não tem como muito sozinho, não, cara. Você tem que ir junto com o negócio, entendeu? Eu confesso que eu demorei para aprender essa parte, viu? É mesmo? Eu confesso que eu demorei pra caramba para aprender essa parte. Mas isso é bacana. Porque nunca é tarde, né? Isso é bacana demais, cara. Eu acho que tem muito. Mas no começo você sofre, cara. Você acha que pô, mas tem que fazer, cara. Tem que bater um papo.
Mas eu tenho meus momentos também, eu não sou zen também, não. Eu quero dizer isso, eu não sou zen também, não, cara. Doidão também, tem uma outra face também. Nessa linha, você falou da questão do futebol especificamente, né? Que é uma coisa que a gente compartilha, uma paixão que a gente compartilha. Você era um cara da prática, assim, você era o cara do interclasse, do cara que estava ali, você era o cara da disputa, ou você foi um cara que, ou você era um cara que compartilha da minha história de ser um teórico a vida toda? Não. Eu tentei ser goleiro de futebol, né, cara? Minha paixão é ser goleiro, cara. E é muito legal você me perguntar isso, porque dos meus 14, dos 13 aos meus 17 anos, eu fiz 10 testes no clube de futebol, né? Mas não era um bom goleiro, né? Eu até era um bom goleiro, só que eu sofria muito para jogar, sentia muito o jogo, né? Por ter uma característica aí de ser, naquele momento, muito perfeccionista, né? É que a gente pode conversar com a origem disso e tal. Eu me cobrava muito, isso me prejudicou muito. Mas eu era o cara do interclasse, de não só jogar, como ajudar a organizar, né? Montar o regulamento, né? Ir lá chamar o pessoal para jogar, e negociar com o professor, né? Negociava com o professor, cara. Não, tem que ter aqui, eu negociava, cara. Porque os meus pais são empreendedores, né, cara? Meu pai é caminhoneiro, não foi caminhoneiro, né? Minha mãe teve loja, né, de coisa. Eu tava negociando com os outros. Não, vamos fazer assim. Aí cedia de um lado, ganhava do outro. Cara, para conseguir a quadra, para poder fazer. Não, mas quem que vai ficar responsável pelo portão que vai fechar? Não, a gente fica responsável. Aí lá chegava no outro, não, você vai ter que ficar responsável aí. Ia lá, conversava com o outro, e assim a gente ia construindo. Costurando, mas eu adorava, tá? Não, eu fiz parte dos times da escola, né, do interclasse, jogos municipais, né, de futsal, jogos regionais, e disputei 2 estaduais de futsal, foi muito legal, cara, muito bacana. Depois joguei futebol também a nível regional, né, cara, foi muito legal, cara, adorei, cara. Então, eu era o cara da prática, cara. Meu sonho é ser goleiro, né, cara? Então, eu acho que é um pouco disso, né? O goleiro tem um olhar solitário, mas dentro de um contexto, né? Então, eu acho que tudo isso foi me fazendo desse jeito que eu sou. Eu tenho meu momento sozinho, mas esse momento sozinho é para servir a um grupo, né? E eu não consigo defender sozinho. Eu preciso do grupo para me ajudar. Na verdade, o bom goleiro, cara, é o que consegue não deixar a bola chegar no gol. Esse que é o segredo do negócio. Se ele aparecer menos possível, tá ótimo o negócio. O sistema defensivo tá funcionando super bem, Iago. A probabilidade de chegar na meta, Iago, é menor. Eu sempre, quando eu ouço os comentaristas de futebol, sempre tem um goleiro de destaque no Brasileirão, principalmente Brasileirão, porque é o campeonato que a gente mais acompanha. Sim, nossa, esse goleiro se destacou demais, ele fez não sei quantas defesas. Eu falei, pô, é que ele sofreu, né? Se ninguém chutasse, tinha menos defesa, né? Funciona assim. Eu acho que o Alisson, ele é a versão melhorada do Tafarel, né? Eu acho que o Alisson é a versão melhorada do Tafarel. Se tinha como ser, né? Porque o Tafarel não. Tá maluco, o tanto que pegava, né? E a gente é exigente ainda, né? E assim, o goleiro tem que pegar o que não dá pra pegar. E aí, esse é o goleiro. E aí ele participa pouco, os grandes goleiros participam um pouco, né? Mas quando os participantes são muito eficazes, né? E o Tafarel e o Alisson, eles são, além de eficazes, eles são eficientes, né? Exato. Eles fazem uma puta de uma defesa e falam, nossa, foi fácil, né? Fácil, velho. O cara deu uma pedrada, ele pegou. E quando não pegou, porque não dava mesmo, porque aquele negócio era de outro mundo. Então, assim, eu acho que é um pouco disso, né, cara? Que é a capacidade de você organizar a sua equipe para se expor menos, né? Então, e atuar na hora que você tem que atuar. Eu acho que é um pouco do... Me define um pouco, viu, cara? Pensando agora, acho que me define um pouco. E nessa linha, eu vou fazer um outro paralelo que eu acho muito, muito legal. Eu, nos interclasses da vida, apesar de ter virado treinador em interclasse, eu, às vezes que atuei também como goleiro. E eu tinha um ídolo como goleiro, que era o Rogério Ceni. Na minha época, esse cara era o cara que eu sonhava em ser. Então, assim, eu sou São Paulino, não sei se fechei portas em clube agora, mas eu sou São Paulino, e tinha um detalhe muito importante, eu gostaria muito de ter sido um Rogério Ceni. Eu sonhava daquela parte do jogo onde você vai colocando a sua imaginação no conjunto,
eu sonhava em ser o Rogério Ceni algum dia, estar ali naquela situação, ser um ídolo daquele clube. Você tinha um ídolo? Zete. Zete? Ia ser o Zete, cara. Por quê? Porque São Paulino também, né? E pra mim não é problema, faz coisas que eu escrevi na dissertação de mestrado. Então é público, velho, não tem jeito. E eu falo isso nas aulas também, né? Então, mas sou apaixonado, por exemplo, pelo Corinthians, cara. Eu confesso pra você, eu sou apaixonado pelaquela torcida, cara. Nossa, eu me encanto, cara. Acho que eu me encanto por isso, cara. Mas, assim, e outras também que eu amo também, que eu vejo... Eu me seduzo com o povo, com a paixão, na verdade, né? Mas eu queria ser o Zete. Ele me encantava, cara. A roupa, a elegância dele, né, cara? O jeito singular dele bater na bola, né, cara? Eu ficava vendo ele bater na bola para poder ver o pé esquerdo dele raspando no chão depois que ele cobrava o tiro de meta. E a reposição de voleio, que ele soltava a bola ia rápida, né? E tanto que, apesar da minha admiração por Tafarel, eu queria que o Zete fosse o goleiro da Copa do Mundo, né? Mas ele é depois eu tive o privilégio de escrever o prefácio do livro, né, Com a Nação nas Mãos. Eu conheci-o pessoalmente, aí aumentou mais minha admiração ainda, né? Tem pessoas que você quer guardar só como ídolos, né? E tem pessoas que você quer parece levar para sua casa. O Zete é um cara desse aí, cara. Ele é fantástico, cara. Ele é sensacional, né? Então eu tive o privilégio de ter ele prefaciando o livro. E eu queria ter sido. Ele foi o que eu gostaria de ter sido, né, cara? Então, a minha imagem de ídolo, né, cara? E eu chorei em 93, quando ele foi pego no doping, lá na altitude em La Paz. Ele, de forma sem saber, né, inocente, tomou o chá, né, por causa dos efeitos da altitude. E ele acabou caindo. Aquele dia eu chorei, cara. Como assim o meu herói, né? O meu ídolo, ele cometeu um deslize, né? Não deixa de ser. Né? E aí foi legal demais eu poder pensar isso, né, cara? Eu sempre lembro dele, com muito carinho, né, cara? E muito bacana ter podido conhecê-lo, né, cara? E viver um pouco com ele, foi muito legal. Um pouco nessa linha que a gente estava conversando, você falou sobre ser perfeccionista. Você falou que você tinha essa característica. E eu suponho que se você chegou até as tentativas de clube para se tornar goleiro, além de perfeccionista, você era competitivo. Como era isso na cabeça sua mais jovem? Como era ser perfeccionista? Como era ser um cara competitivo? E como você lidava com isso? Cara, super tranquilo. Porque sempre tive... Eu acho que o problema é ser competitivo, né? O problema é como que você compete. E eu sempre tive claro os valores que eu queria para competir. Eu tenho hoje, é muito tranquilo essa questão. Assim, eu sei o que eu estou disposto a perder é ganhar com isso. Tem coisa que a gente não negocia. Para mim ganhar, eu não vou deixar de respeitá-lo, né? Se eu precisar ter que de alguma forma te desrespeitar para poder vencer, eu prefiro que não assim não seja, né? Então isso para mim não era problema. E a questão do perfeccionismo era a questão da autoestima do jovem, né, cara? E aí é uma questão que envolve a minha origem, né, cara? Sou negro. E não é fácil, né, para quem escutou a vida inteira, que goleiro negro não virava. No Brasil, sou desde Barbosa, né, com a sua grande, com a sua carreira enorme, né, que tentam fazer um apagamento, né, mas não conseguem porque ele é muito maior que isso, pelo episódio de 50, como se ele fosse o único responsável. Mas Barbosa foi um gigante no nosso futebol. Né? E a partir disso criou-se algumas coisas no futebol que a gente vem tentando superar. E aí não posso deixar de falar de Dida, né? Que Dida é um gigante, né, cara? Também, hoje atualmente trabalho na Europa, jogou nos maiores clubes do mundo, 3 Copas do Mundo, né? E ele contribuiu muito para mim poder me identificar que era possível ser bom superando esse preconceito, né, cara? E aí o que eu senti é que, para mim, a falha tinha 2 pesos, cara. E eu fui desenvolvendo esse traço de ansiedade, perfeccionismo, porque eu senti que, como as oportunidades eram mais escassas para mim, por causa desse preconceito que existe no futebol,
eu sentia que eu tinha que ser eu não podia errar. Isso me consumiu muito, porque isso vai dando uma carga para você de muito peso quanto exigência com um jovem, né? E aí o goleiro que lida com isso é muito difícil, cara. O goleiro vai errar. A pergunta é quando? Normal. Porque o centroavante erra, né? Todo mundo erra, só que o goleiro é mais capital o erro dele, né? Isso me prejudicou muito. Eu não tinha problema com competir. Meu problema era nesse aspecto, né? Quanto que eu me cobrava para uma perfeição, quanto eu não desfrutava das conquistas, por causa de toda essa construção, né, que foi sendo feita, e essa exigência que vai sendo posta a gente, né? E que felizmente eu consegui refletir nisso. Hoje eu lido super tranquilamente, mas para um garoto naquela época que tem um sonho, né, cara, que quer fazer, isso tornou-se naquele momento bastante desafiador, né, cara? Bastante desafiador. E aí eu me lembro que muitas vezes eu fui fazer avaliação em clubes, né? Ou fui fazer jogos importantes. Eu manifestava, por exemplo, sintomas de overtraining, né? Ou de overreaching, né? Que é infecção do trato respiratório, muito cansaço, porque na verdade tinha uma sobrecarga emocional muito potente sobre, né, cara? Hoje a gente entende isso, né? E é legal que a gente entende e consegue pensar a profissão considerando isso, né? A maturidade dá um pouco disso pra gente. Mas era um pouco disso, cara. Mas para competir não tinha problema, não. Eu achava, sempre fui muito tranquilo quanto a... Sabia quando dá... A gente sabe quando dá para ganhar, quando dá para perder. E saber ganhar e perder faz parte da vida, porque a gente mais perde, né? Essa é uma verdade. As conquistas mesmo são poucas, perto do tanto do empenho que a gente tem que fazer e o esforço que a gente tem que empreender. Nessa linha, só para a gente ir fazendo alguns paralelos, Fica tranquilo. Eu não sou... Você agora está numa outra função. Então, assim, você estava sendo avaliado naquele momento como goleiro, né? E ao longo da vida você se tornou um profissional dentro do futebol e passou a ter alguns momentos que dar o treino, que avaliar alguém. O quanto que aquela primeira vivência impactou a forma como você lida com as pessoas agora? Primeiro que aquela vivência determinou o caminho que eu escolhi, né? Foram 3 perguntas naquela vivência que me conduziram aos estudos e foi o doutorado. Por exemplo, por que eu tenho que treinar isso? Quanto que eu tenho que treinar? Quando que eu tenho que treinar? Como que eu tenho que treinar? Que são as perguntas que um currículo tenta responder. Então, são as perguntas que são viscerais, porque eu ficava pensando nisso quando eu tentava ser futebolista, né? Essa questão. E sobre lidar com as pessoas em si, para mim, ela foi muito valiosa, porque assim, eu posso avaliar, eu posso treinar, eu posso ensinar, eu posso aprender, mas é muito tranquila a questão desde que haja respeito. Eu posso avaliar uma pessoa num processo de seleção, seja ele qual for, e eu posso naquele processo ajudá-lo a ser melhor. Eu acho que esse é o grande ponto. Eu posso não adquirir uma oportunidade, por exemplo, porque por N motivos aí, às vezes não tem espaço para todo mundo em algum espaço social. Gostaríamos que tivesse. Mas eu posso aprender com aquilo. Quanto que aquele processo contribui para a pessoa se tornar a sua melhor versão. Como diz o professor Mauro Machado, né, treinador de goleiro, eu empresto isso dele. Quanto que a gente pode se tornar a nossa melhor versão. Porque a nossa melhor versão e o processo pode ajudar a gente. Então eu vejo que hoje, para mim, assim, avaliar um jogador ou uma jogadora, um treino, ou um treinador, ou um estudante que está se formando como treinador, ou um profissional que está trabalhando conosco, é quanto que eu posso contribuir com ele, tornar-se a melhor versão que ele pode ser. Eu acho que esse é o grande lance, cara, que é humanizar o processo, sabe, Iago? Sim. É tratar as pessoas como seres humanos, cara. É tratar as pessoas que precisam ser feitas assim. Não tem muito, eu acho que não tem muito segredo. É meio tentar fazer com que aquilo se torne um caminho que seja bom para ambas as partes. Eu acho que a gente às vezes dá uma volta muito grande para chegar no objetivo, que às vezes é só uma ação mais simples, né? Pô, não tenha dúvida disso. A gente dá umas voltas longas demais.
Mas às vezes se não me engano, o Cortella ele fala isso, né? Se você não pode explicar aquilo que você fez, faça de outra forma. Eu acho que é isso. Se você não puder explicar daquela forma que você fez, porque tem alguma coisa impedindo, faça de outra forma. Aí fica mais transparente, né? Eu posso... hoje não podemos contar com você, por exemplo, Iago, porque a gente tem outros jogadores, por isso, que nesse momento desempenham melhor e apresentam um potencial assim. É ser realmente sincero e transparente e ser o máximo humano possível. Mas eu acho que os desafios que você tem na quantidade serão esses e esses. E eu sugeriria para você, se você quiser continuar, tentar fazer isso e isso. Poxa, se eu recebesse um parecer assim, eu estaria dando pirulito de alegria, ué. É igual quando você submete um artigo, às vezes não é aprovado, mas o parecerista fala para você, não, eu acho que pode mudar aqui fica legal. Pô, ajudou pra caramba. Você fala, pô, é a mesma coisa. E assim a vida vai indo, né, cara? E vai ensinando você que... Eu acho que a gente tem que ensinar as pessoas que as coisas não são definitivas, já. Que as coisas não são pra sempre. E se não é, você se torna, né? Esse é um ponto que a cada estágio, principalmente do processo acadêmico, né, eu acabei indo para o processo acadêmico com mais empenho do que eu imaginei no início do processo. A cada estágio essa reflexão é necessária. E às vezes eu converso muito, principalmente agora com o pessoal de graduação, né? Pô, tá acabando. E agora eu vou definir minha vida. Eu falo, não vai. Desculpa te dar esse spoiler, mas não vai. Não vai. Adoraria chegar para você e falar, vai, define agora, vai ser facinho. Depois dessa parte que você definiu, as coisas só andam. Mas na verdade não vai. Não vai, nem para o bem nem para o mal. E ao longo do processo a gente vai tendo esses desafios e lembrar desse ponto, né? Lembrar que é o final de ciclos, mas que não necessariamente é o final de todo o ciclo, né? Você não está definindo tudo dali para frente será só uma coisa. Ali só abre uma brecha para 500 outras histórias possíveis, né? Isso é bem bacana, aliás. Porque a gente vive um momento, nossa geração, que eu acho que é um privilégio, né? Nós temos isso. Por exemplo, isso aqui é impossível pensar 10 anos atrás. Impossível. A gente estava gravando, toda uma estrutura e tal. Cara, e a gente vai entender que não é definitivo, que eu não vou ser essa versão aqui o resto da vida. Eu não preciso ter um compromisso em defender essa verdade pro resto da vida. Porque eu acho que aí, Iago, é um ponto muito importante da formação acadêmica, quando ela é bem feita, como você está tendo a oportunidade de ter, né? E eu tive o privilégio de ter. Que quando a formação acadêmica científica em si ela é bem feita, a principal aprendizado que eu tive foi a ciência é feita de verdades provisórias. Plutão era planeta, deixou de ser e voltou a ser. Se o Plutão era planeta e não deixou de ser e voltou a ser, porque muda a classificação, eu nem sei se ele é hoje, se não é, ele é hoje. Cara, a minha verdade hoje é do ponto de vista da conjunto de evidências que eu tinha. Senão ela vira dogma, cara. E é legal demais isso. Isso me tira a responsabilidade. Cara, assim, a gente fala de defender, se você vai defender logo o doutorado, mas são as suas verdades definitivas provisórias nesse momento. As minhas também de 3 anos atrás, que bom que eu seja outro daqui para frente. Pô, deixa isso aí para lá e vamos tocando. E eu acho que isso é muito legal, porque a minha versão acadêmica, Iago, é uma versão, uma parte minha. Apenas uma. Não sou eu por inteiro. Quando eu entendi isso, depois de muita terapia, né? Mando um beijo para a Cris, a minha terapeuta. Né? E depois que eu entendi isso, ela me ensinou isso, me ajudou a aprender isso, fica muito mais fácil, cara. Porque senão a gente se resume àquilo que a gente faz. A gente não é só aquilo que a gente faz. Porque tem algumas versões minhas que você nunca vai ser capaz de conhecer. Só existe uma pessoa no mundo que conhece minha versão filho hoje. Entendeu? E só tem uma pessoa no mundo que conhece minha versão pai. É a Valentina. A minha filha. Então, assim, eu sou várias versões dessa. E aquela pessoa enxerga por um lado. E se eu me restringo a uma só, cara, a gente se empobrece, né, cara? Então, eu gosto muito disso, de pensar assim, cara. E pensar que a gente tem esse mundo aí.
E esse mundo atual nosso tem uma vantagem, aquele possibilidade que você falou, janelas para várias coisas, né? Se você me perguntar o que eu faço no futebol, eu não sei te definir, cara. E eu fico muito feliz por você não saber. Que bom! O que você faz? Cara, eu sou, acho que, como diz lá, o mediador dos negócios e eu ajudo, assim, eu gosto de ajudar, gosto de estar aí, não é? Gosto de estar aí. Então, assim, é por isso, porque as funções, elas mudam, as verdades são trocadas, as perspectivas são imaginadas, são criadas. Então, como que a gente podia imaginar, Iago, há 10 anos atrás, isso aqui, Iago? E quanto que eu estou aberto a isso? Quanto que eu estou aberto, né? Porque o mundo que a gente está vivendo, Iago, ou que a gente vai viver nos próximos 10 anos, a gente nem consegue imaginar como vai ser. Uhum. Tem um ponto, eu sempre busquei ler coisas mais fora do futebol do que dentro do futebol. Talvez esse seja um ponto característico meu e algumas vezes positivo, algumas vezes negativo. Né? Algumas vezes faltou alguns embasamentos. Mas eu sempre gostei muito da parte mais social da história, apesar de trabalhar com número, né? Acho que é complementar as coisas. E toda vez que eu vejo os futuros desenhados, né? Então, por exemplo, você tem uma série, acho que é O Futuro, alguma coisa assim, na Netflix hoje. Uma das que estão ali no top 10, que aparece pelo menos de recomendação ali para mim, não sei se funciona para todo mundo igual. Mas recomendo a série, é legalzinho. Quando ela começa a desenhar futuros, os metaversos da vida, como vai funcionar a alimentação, o esporte, tem um episódio específico para o esporte, eu falo, caramba, assim, é muito fora do que a gente vive hoje. E fica muito difícil eu chegar para algum moleque mais novo do que eu e falar, cara, traça esse caminho que dá certo. Porque, assim, não tem caminho. Cada um vai construir o teu próprio e do ineditismo tão grande que a gente não tem nem como saber, de fato, né? Assim, 10 anos atrás a gente não teria essa conversa dessa forma, né? Vou até pegar mais recente. Em 2017, quando a gente teve a nossa última grande conversa, a gente nunca imaginou essa possibilidade, né? E hoje a gente está trocando uma ideia sobre a vida, sobre vivências, e que bom que esteja acontecendo esse tipo de situação, justamente porque tem muita gente, principalmente os mais novos, e no futebol é a mesma coisa, né? A gente tem muita molecada que chega na base com a cabeça voltada para o futebol, porque aquilo foi a vida dela até aquele momento. Que bom ter pessoas que vão estar ali vendo isso de forma humana, porque vão avisar que, independente se ele for virar um jogador de fato, de carreira profissional, ou se ele não conseguir, aquilo é apenas uma etapa. Para frente vai ter outras milhões de possibilidades que ele pode ter, obviamente, dentro de cada restrição que se tenha, dentro de uma série de coisas que entende limitante na sociedade, né? Tem sempre que fazer essa ressalva. Mas, assim, é só uma etapa. Assim, tem mais tempo pela frente. E dentro dessa linha, eu queria te ouvir como que foi a transição de não ser jogador. Porque até aquele momento onde você estava indo atrás de teste, você queria ser. Então, eu imagino que a tua mente estava focada para aquilo, para passar na peneira, para entrar no clube. Como que foi o dia que você falou, não vai ser mais isso? Foi em 2000, eu falei assim, eu tinha feito algumas avaliações, tá ficando mais difícil, já tinha por volta de 18 anos, 18, 19 anos, e eu vi que faltava algumas coisas, né? E que aquilo me tirava mais desgaste do que prazer. Naquele dia eu falei, cara, não quero mais. Mas foi muito tranquilo. Foi muito tranquilo porque, na verdade, eu acho que eu já sentia, já farejava outras janelas abertas. Eu descobria outras competências. Porque teve uma coisa que aconteceu, os meus pais me apoiavam muito, minha mãe e meu pai me apoiavam muito. Meu pai, ele falava assim, meu pai é caminhoneiro, né? Como já disse, e eu aprendi com meu pai e com minha mãe, eles nunca perderam hora do trabalho sem colocar um relógio para despertar.
Acho que isso é uma questão, por quê? Porque eles eram apaixonados, minha mãe até hoje, né? É apaixonada pelo que faz, meu pai também. Sempre quis fazer o que fez. E isso ele falava sempre assim: não importa o que você vai fazer, faça mais o que melhor você puder fazer. E aí, isso foi muito legal, porque ele me deu a oportunidade de fazer. Ele falava assim: é isso que você quer? Então vai. Então, é muito legal isso, né? E a minha mãe sempre falando isso também para mim, me apoiando. Porque o que eles pudessem fazer, a única coisa que eles me pediam, ou sugeriam, era fazer o melhor que eu pudesse fazer. Eu decidi, falei, cara, eu vou fazer isso. Só que eu já vinha pensando em fazer educação física. Porque eu me identificava muito com a área. Eu gostava dos meus professores, né? Gostava do professor Oswaldo, professor Sérgio, professor Rubinho, professor Ademir. Eu gostava dos meus professores. Né? E pessoas que... Era muito legal ter aquele momento. Então, para mim, não foi problema, Iago. Eu falei assim, não foi problema algum pensar isso, né? E você falando do futuro, né, que naquele momento era o momento da transição dos jovens, né, questão de vestibular e tal. E aí você pensa muito no futuro, né? Eu lembro do Toquinho, né, que essa música eu uso, né, em algum momento da minha tese, a Aquarela, que ele fala, né, que o futuro é uma astronave que a gente tenta pilotar. Né? A gente não consegue. Mas o legal do futuro é que você cria ele. O futuro é aquilo que você vai criar. E eu me lembro de Didi Mocó, né? Aos domingos à noite, nos Trapalhões. Arô! Arô, e hoje a gente faz a selfie, né? Então eu acho que o legal do futuro é que eu volto a citar o Cortella, que eu adoro ele, que o filho que a gente vai deixar o mundo que a gente vai deixar para nossos filhos depende dos filhos que a gente vai deixar no nosso mundo. Então, eu acho que é muito feliz isso. A Valentina, o mundo que eu vou deixar para a Valentina depende de como que eu vou deixar a Valentina para esse mundo, porque ela vai criar ali. E não tem como controlar. Eu acho que o lance, por isso que é jogo, né? Eu acho que esse é o lance. O lance da vida é esse, cara, é o jogo. É o risco, é a incerteza, né? É o equilíbrio, né? Entre o número e o descritivo e o mensurável, né? Eu acho que isso que dá pra gente o peso, né? Que dá essa incerteza que dá o peso. Não posso sair aqui e esse ter sido o último dia que a gente se falou, né? Porque um dia vai ser, né, Iago? E o legal é que esse dia a gente só não sabe quando. Então, eu acho que é legal essa questão. Por isso que o jogo é tão sedutor, né? Seja o jogo da vida, seja o jogo de futebol. Mas eu penso que foi isso, cara. Foi muito tranquilo essa questão para mim. Não teve sofrimento. Eu falei, não, caramba, porque eu sou muito assim. Eu vou fazer a coisa, me dedico ao máximo para tudo que eu fiz. Não fica, como diz os catalães, né? Não fica nada no bolso. Deixo tudo no campo. Só que quando acabou, acabou. E vai ser assim com a educação física, vai ser assim um dia com o futebol. A hora que acabou, e eu tenho a certeza que se minha vida acabasse hoje, eu tive a certeza assim, cara, fiz tudo que eu poderia ter feito. Eu não tenho sentimento assim, eu não tenho insônia, Iago. Eu durmo até uma pedra, cara, porque eu acabo o dia no limite do negócio. Fiz tudo que devia ser feito. Pode não ter sido suficiente, né? E muitas vezes não é. Nem melhor que eu pude fazer, no sentido de... não o melhor que eu poderia, mas o que ou eu esperaria. Mas eu fiz tudo que eu podia ter feito. Então não tem essa questão comigo. E aí virou a página, cara. Eu escrevi um novo capítulo. Dentro dessa linha, me surgiu uma curiosidade. Eu não tenho esse perfil. Eu sofro horrores a cada final, a cada término. Como que é ser assim? Assim, como que é ter essa segurança de, ao finalizar, saber encerrar, passar para uma próxima etapa ou passar para o próximo projeto? Da onde veio isso, essa segurança? E como é ter essa segurança no meio onde muita gente é insegura? 10 anos de terapia, remédio. Eu sei, eu também. Tem que assumir, assim, porque quem vai ver a gente acha que assim, a gente vê os flash, mas não vê os tombos, mas não vê as pingas, né, velho? Então, assim, ou as pingas não vê os tombos, sei lá como é o provérbio, mas a verdade é essa. Nem sempre eu fui assim, nem sempre estive assim, mas é porque são 10 anos de tratamento e de autoconhecimento. O Alcides me ajudou muito com isso. O Alcides. Grande Alcides. Nosso mestre. Mas a segurança você vai conquistando ela, né?
E porque eu já tinha percebido isso quanto goleiro. Que não adianta, cara. A bola já passou, velho. Claro que tem o dia que você toma no meio da perna, é horrível, velho. Você quer enfiar a cabeça igual um avestruz dentro da terra. Você não quer estar mais ali, velho. Olha, foi, velho. Você não vai poder fazer mais nada. Entendeu? Então isso tinha esse ponto. E depois que o ponto foi, nesse processo dos últimos 10 anos, eu consegui entender que vai acabar. Eu me lembro o Marcos Tadeu, diretor meu no São Paulo, quando eu trabalhei em Cotia, ele falava que a mudança é inerente. Tem hora que ela acelera, tem hora que ela diminui. Você mudou, eu mudei, as pessoas mudam. Você vai ficando mais velho, Iago, você vai percebendo que o legal da viagem não é o final dela. No final dela só fica saudade. O legal da viagem é o percurso, cara. O legal da viagem eu tenho saudade muito das pessoas, Iago. Dos momentos, das pessoas. Igual citei agora a Cotia, muitos amigos, falo com eles sempre. As pessoas. Da saudade, mas uma saudade um pouco legal que foi bacana. Da graduação, dos meus amigos de graduação, né, que nunca a gente consegue mais reunir a turma. Né? E vai ter momentos da vida, Iago, que não vão voltar mais. E a maior parte dos bons momentos nunca mais serão repetidos. Foi isso que eu fui aprendendo, Iago. Eu tô ainda aprendendo, né, cara? Que assim, não quer dizer que eu não sofro, pode ser que eu sofro antes da decisão. Mas depois que ela o fez, cara, vai embora, né? Eu consigo já perceber isso. Por isso que eu me dedico 100% enquanto eu tô fazendo. Porque para depois eu olhar e falar para trás, cara, fiz o melhor. De novo, Portela, nas condições que eu tenho. Enquanto não tive condições melhores, de fazer melhor ainda. Então eu quero ficar com essa sensação que foi feito o meu melhor. Né? Esse esforço. Mas não foi simples assim ao longo do percurso, mas que eu sofri muito. Mais por medo. Não do que ficou, mas do que viria. E aí o tempo você vai aprendendo que o recomeçar não é problema. O recomeçar não é problema, Iago. E nós estamos, né? Nós não somos aquilo só. O dia que eu entendi isso, nós não somos. Nós estamos em alguns lugares, não somos aquele lugar, né? Então fica muito mais leve para mim, ficou muito mais tranquilo, né, dizer para você assim, cara, vamos fazer esse negócio aí, porque tá inacabado, e não vai ser acabado. Eu não tenho a pretensão de deixar as obras acabadas, né? Seja elas, porque não vai ter, porque as melhores obras, eu não vou conseguir, nem tenho a pretensão de a Valentina, né, que é a minha principal obra, vamos dizer assim, ela vai ter as decisões dela, cara. Muitas eu não vou concordar, hoje dou um valor demais, sempre dei, né, com meus pais, né, que a gente não tem maturidade às vezes para entender, e quando você é pai, você começa a entender que como que vai ser um dia que ela me enfrentar e com a decisão que é dela, cara. Como eu fiz. Uhum. E aí você vai entendendo que esse é o caminho. Se a gente quer pessoas autônomas, a gente tem que ensinar eles a assumirem as coisas. Então isso serve para tudo. E que fique as boas coisas, as boas lembranças. Né? Então, eu penso isso. Penso que essa segurança vem de fazer o melhor, entregar o máximo que pode, com transparência e clareza, construindo as pontes. E aí, cara, como diz o Zé, cara, deixa a vida me levar, né? Amigo, você citou algumas vezes a tua filha, né, ao longo da nossa conversa. O quanto que a presença dela na tua vida mudou a tua perspectiva? Porque me dá a sensação de que mudou bastante. Valentina, a vivência... a Valentina é o suspiro do futuro, né? Eu olho pra Valentina, eu olho assim, quantas meninas igual ela não tem, né? E quanto é importante para elas, né, para as crianças e para as meninas, né, conseguir se fazer forte nesse Brasil nosso. A Valentina me dá a certeza que a gente tem que fazer.
Se algum dia eu tive dúvida que a luta tem que ser lutada e ranhida e tem que ser gritada, e tem que ser, porque eu acho que você ter a paternidade ou a maternidade, né, ela nos dá a medida do otimismo. Deixar um filho para o mundo, né, é acreditar que vai ser melhor. Né? Então a gente tem que acreditar. Porque se você não acreditar, você não coloca o filho no mundo, né, cara? Porque o mundo tá aí, cheio de problema. Aí a gente vai acreditar que ela vai construir, que ela vai fazer, ela vai ser luz também, né, cara? Ela vai ser. Ela mudou na perspectiva de me fazer acreditar essa segurança que você falou de viver todos os dias, porque a Valentina tá com. Ela tá sem o dente agora, né? Carlos Smith. Vai ser só uma vez na vida. Ela vai ter 6 anos só uma vez na vida. E ela teve 1 ano, 2, uma vez só. E ela me faz acreditar que esse é o suspiro do futuro, mas se faz no presente, em cada ação do presente. A gente tem um acordo que a gente sempre, que eu tô aqui em Bauru, às 21h15 a gente luta. Eu e ela lutamos. Em cima da cama, coloca ela lá, a gente se agarra e tal. E porque eu sei que um dia ela não vai querer mais lutar comigo. Serão outras as lutas dela. Entre aspas, né? Se agarrar dela você com outras pessoas, né? E assim, que bom que seja assim. Né? Então ela me dá a esperança do sopro do futuro e me dá a medida da importância do respirar o presente, né? Porque ela faz essa questão que a gente tem que viver, cara. Isso aqui acaba, cara. E acaba muito rápido, cara. Eu vou estar com 6, a gente se falou em 2017. 2017 vão fazer 5 anos aí, 5 anos foi nessa época do ano. Parece que foi ontem. Então, assim, eu acho que ela me deu isso, cara. Me deu essa. Ela me deu paz, né? A paz que precisa. Eu acho sempre muito importante ouvir isso, porque são experiências diferentes. Então, assim, o que eu imagino desse projeto que a gente está participando agora? Eu imagino que vão ter pessoas ouvindo e se conectando às histórias, de alguma perspectiva. Então, assim, eu imagino que vai ter um ex-goleiro que está ali com seus 20 anos e tentou a peneira e vai olhar a tua história e pode falar, pô, tem um caminho alternativo que eu não pensei. Legal. E aí, independente de qual seja, né? Independente se vai para uma educação física, exatamente como você fez, ou se vai tentar outras coisas, independente de quais sejam. Eu imagino que vai ter alguém mais velho observando isso e falando, pô, minha vida já está definida. E a gente aqui trocando uma ideia sobre a indefinição e sobre o quanto o jogo da vida é legal justamente pela incerteza que ele tem, né? E eu imagino que vai ter muita gente olhando isso nos desafios da paternidade, nos desafios de lidar com as crianças no dia a dia, e essa questão do sopro da vida e desse eterno nascer e morrer, né, cada segundo, isso também é importante para reflexão. Não só dessa reflexão especificamente falando, mas de todo o contexto, de fato, né? Assim, todas as ações nossas partem desse pressuposto, basicamente, né? É um eterno nascer e morrer contínuo. E se a gente não lembra que tem esse nascer e morrer, a gente acaba dando um grau de valorização para determinadas coisas muito alto. Assim, a gente acaba valorizando muita coisa que não precisa. Muito papel que a gente ganha ao longo da vida, a gente acaba valorizando mais do que a vivência, mais do que o sorriso, mais do que a luta na cama com ela às 21. A gente acaba valorizando umas coisas que no final da vida passaram. E a luta na cama ainda vai ser a luta na cama hoje, amanhã, depois, uma lembrança muito positiva, né? Uma lembrança muito prazerosa. É isso, Então, né? Porque assim. Desculpa, eu interrompi você. não, pode falar. Não, pode falar. No final. Porque eu acho que. Eu perdi meu pai com 23 anos. Meu pai foi vítima de latrocínio. Acho que eu falei isso pra você. Eu era caminhoneiro, meu pai reagiu a um assalto e mataram ele. E eu vou viver mais tempo sem meu pai do que com ele. O ano que vem, por exemplo, dia 25 de abril, faz 20 anos que isso aconteceu. E eu tinha 21, 22 anos, né?
Então, eu já vou ter mais tempo de vida sem ele do que com ele. E as minhas lembranças com ele são pequenas, cara. São poucas. São significativas, mas são poucas. E aí isso que você falou, o que está aqui atrás, quadro, sei lá, título de mestre, doutor, isso aí é importante, mas não são as coisas que ficam realmente. São os momentos que você está com as pessoas que são realmente importantes. E nessas perdas que você vê o tanto que o que fica de verdade. Meu pai sempre foi uma pessoa que teve muitos, como eu, né, muitos conhecidos, né? Mas depois que ele faleceu, nós tivemos em casa, nesses 20 anos, 4 pessoas que nos visitaram. 2 deles já não estão mais com nós. Um deles, também caminhoneiro, faleceu. Ele ia todo domingo em casa dele, como nós estávamos. Por mais de 20 anos, por quase 20 anos ele fez isso. Até ele vinha falecer. Aí você vê realmente quem são os amigos. Quem ficou do seu lado, né? Quem lutou na trincheira, né? E isso é importante. Tem um amigo do meu pai, que tem 80 anos, é mais velho do que ele, vai na casa da minha mãe, periodicamente, 2 vezes por ano. Então, você vê, é isso que faz a diferença. E nesse momento de perdas significativas, você entende realmente o que é o que importa. É aí que é o meu negócio. Isso te acalma, velho. Porque tem alguns momentos da vida que são decisivos, né? Véspera de qualificação e defesa, pô, é estressante, tal. Mas é importante dar o peso que é realmente aquilo. Então, assim, isso dá medida pra gente. Então, acho que isso é legal a gente falar, porque você falou do jovem, né? E mesmo a pessoa mais velha, para não perder a esperança. Não perder a questão do sopro do que é possível transformar. E porque senão quando a gente perde a capacidade de dar importância para aquilo que realmente importa. Eu falo muito isso porque senão a vida perde. Qual que é a função desse negócio? Né? E como humanista que tento ser, né? Eu acredito num ser humano com as suas limitações, né? Suas diferenças, né? Mas eu acredito que a gente pode fazer desse momento o que é o melhor para a gente. Né? Então, eu acho que isso faz muito bem. Faz muito bem. Eu acho que essa medida fica boa, né? Porque com o passar do tempo, quando você vai interpretando as coisas, né? Você vai entendendo que em cada momento teve algo que era mais importante. Ok, foi ótimo, não tem problema. E outros momentos virão que darão outra importância porque você enxerga com uma outra perspectiva. E aí quando você sabe disso, você respeita isso, você não se cobra. Eu não posso me cobrar ter a maturidade que meu pai ou a minha mãe agora tem. Eu não posso cobrar o Carlos de quando eu era jovem, é o que eu tinha para aquele momento. Então acho que isso é bem legal, porque acalma a alma, né, cara? Esse é um ponto primordial. Acalmar a alma é um treco que a gente não dá o devido valor, até porque a gente está na correria do dia a dia, né? Então, a gente está na correria de fazer as coisas, fazer projeto, fazer isso, fazer aquilo, e a gente esquece que essa parte, que é colocar a cabeça no travesseiro no final do dia e falar, ok, tá bom, ok, vou dormir, ok, vou tirar um sono pesado e vou dormir feito a pedra agora. Essa parte é muito importante. Essa parte é muito importante. E a gente esquece bastante disso, né? A gente acaba... E também, assim, é um mundo muito de aparência, no final das contas, né? A gente tem a necessidade, e a gente, humanidade de maneira geral, né? A gente acaba tendo a necessidade dos títulos, das fotos, das imagens, do registro do momento, e é muito engraçado, porque é mais ou menos aquela analogia que todo mundo faz do show, né? Os caras vão a um show, pegam o celular, colocam o celular na frente, filmam o show, e esquecem que o show está na frente. Era só baixar a câmera do celular e você tinha a visão completa. Às vezes me dá a sensação que ao longo da vida a gente faz o mesmo processo com outras coisas. Por exemplo, vou dar o exemplo do doutorado que eu estou terminando, você já terminou. Muitas vezes a gente está naquela correria
e a gente acaba colocando o diploma na frente, o show tá ali. É o percurso, é a experiência, é a coleta de dados, é o dar errado, é o dar certo, é a troca de ideia, é ligar para o cara e falar, putz, eu não sei fazer, rodar estatística, me ajuda, pelo amor de Deus. O cara, depois você paga uma cerveja e vai trocar uma ideia com o cara. Tudo isso é muito legal. E a gente acaba colocando, ao invés do celular, alguma coisa que bloqueia a nossa visão, no sentido de deixar aquilo registrado. E a gente esquece de vivenciar o caminho, né? Eu acho que é o medo de perder, né, cara? Se não me engano, é o grande Nicolau Luxemburgo que falava, né? O medo de perder tira a vontade de ganhar, né, velho? Acho que tem muita razão nisso, cara, porque tem coisa que não foi feita para ser explicada, cara. Eu acho que a gente sofreu um pouco isso, e eu costumo dizer que o Valcides teve essa capacidade comigo, se não fosse fazer doutorado com o Valcides, eu não faria, né? Acho que eu te falei isso. Porque a ciência, como a gente vai tendo acesso a ela vai embrutecendo a gente. Né? E alguns métodos mais, outros menos. Eu tive um caminho que foi mais para o lado das ciências humanas, no sentido da construção do trabalho de formação qualitativa, né? Então eu consegui lidar melhor com isso, né? Mas eu sinto assim que às vezes a gente tem essa questão da neutralidade científica, né? Do método, né? Vai desumanizando um pouco a gente. O Alcides, ele conseguiu me captar e rapidamente ele conseguiu entender, me dar uma mensagem. E aí eu penso que a gente vai nesse caminho tentando ter o controle, cara. E aí quando a gente percebe que a gente não tem o controle, que esse negócio é assim, por essência, e que o legal é que ele seja assim, porra, aí você fala, cara, vai que vai, né? E essa questão de ter o medo de perder, cara, tem coisa que não foi feita para ser explicada, como eu disse anteriormente, pela ciência. Feita para ser sentida, cara. E tem um livro do Rubem Alves que eu gosto muito, Entre a Ciência e a Sapiência, um livro pequeno, capa verde, a edição que eu li, que ele fala que a ciência é como se fosse uma teia de pesca, né? Uma rede de pesca com a sua malha, né? Ela pega um tipo de peixe. Outros passam, velho. Então é a mesma coisa, eu penso, cara, que tem coisa que foi feita para ser sentida, para ser vivida. Eu não tenho dúvida, Iago, que a minha mãe me ama mais do que a sua mãe te ama. Perspectivas. Exato. E as coisas mais importantes não foram feitas para ser... As coisas mais importantes não foram feitas para ser explicada, cara. E a gente, no mundo que a gente vive, cara, mais contemporaneamente, a gente fica tentando explicar, ou registrar, ou guardar, não é guardar, cara. Eu não guardo nem dinheiro, Iago. Tô aprendendo a fazer esse negócio agora. Eu nem dinheiro, velho. Eu vou lá pra você guarda o livro, eu guardo, né, cara? Porque é a minha paixão. Mas agora, falar pra mim assim que, cara, tem coisa que foi feita pra ser vivida. Por isso que jogar futebol é maluco, cara. Por isso que jogar é gostoso, cara. Porque é uma paixão enorme. Porque assistir um bom jogo é um negócio, é um dever, né, cara? É aquele momento, cara. Eu me lembro, 1992, se eu não me engano, eu no Alfredo de Castilho vendo meu ídolo jogar, o Zete. E pegar a bola perto, a imagem ficou, aquela memória afetiva na minha mente, né, guardada. Assim como foi agora no primeiro semestre, foi a primeira vez que eu fui no Maracanã, assisti Brasil e Chile, cara. Você tá maluco aquilo lá, mano? Tá louco. O Antônio pegava a bola na ponta e estava parecendo que ia cair, velho. Você fala, pode assistir mil jogo. Mas, cara, não é igual, velho. Não é igual aquele negócio. Né? Eu fico imaginando quem viu o Garrincha, velho. E viu o Garrincha da geral, pertinho ali, ó. Aquele joelho vara, aquele joelho valgo, né? Aí você fala, pô, o que é aquilo, velho? Né? Então, assim, eu tive o privilégio, por exemplo, uma vez que eu estive na Grande, em 2005, para iniciação científica, eu vi Roberto Carlos, Cafu, Alex treinando, Dida, Kaká, falei, caramba. Tem coisas que são experiência, cara. Que você vai num lugar que é a experiência, cara. Eu acho que essa questão que é mais importante. O futebol propicia isso pra gente, né? Que cada experiência é uma, né? Ela é singular, né? E tem um ponto, por exemplo, eu não sou um cara muito de ter ídolos. Assim, eu tenho
geralmente mais fora do esporte do que propriamente dentro, ou às vezes eu tenho um ídolo muito restrito. Então, por exemplo, sei lá, o caso do Rogério Ceni. O Rogério Ceni é um ídolo que eu tenho, um dos poucos. Agora, tem outros que eu tenho mais admiração por determinados aspectos. Então, vira um grande Transformers de ídolo, né? Eu pego uma parte de um, uma parte do outro, uma parte de um, uma parte do outro e monto um cenário ideal na minha cabeça. E com isso, por vezes, eu acabo perdendo algumas noções. Então, assim, tem pessoas que eu já conheci que eu não liguei. Assim, eu não liguei o nome da pessoa, eu sou meio distraído mesmo. Né? Nem a maldade ou alguma coisa de confiança, é só ser distraído mesmo. E uma vez, por conta da Next Academy lá de São José dos Campos, a gente foi fazer um jogo no Rio, contra a Next Academy do Rio, no CT do Zico, lá no CFZ. E eu nunca esqueci, eu tenho essa foto, né, todo mundo pediu, né, porque obviamente era o Zico chegando. Eu nunca esqueci, não de ter visto o Zico, mas da mudança de ambiente. Era só um clube, era só pessoas jogando futebol, era só algo normal. E aí, do nada, você sentia o ambiente mudar. Parecia que estava chegando um furacão. Você sentia, assim, aquele ambiente tinha... Ele vai ganhando uma energia diferente. Você fala, ué, estranho, né? Por que tá essa movimentação? Por que tá esse jeito? E aí, quando você vai vendo o cara chegar, acho que foi um dos poucos caras que eu tremi perto. Assim, eu confesso pra você que eu tremi. Que eu olhei e falei, caralho, é o Zico. Eu falei, e eu com 20 e pouco, 24, 25 anos, eu comecei a olhar como se fosse um moleque de 2 anos de idade. Eu tava, caramba, ele veio aqui, ele tá pisando no mesmo chão que eu. Eu falei, caramba, esse cara é do caramba, assim, o ambiente mudou inteiro. A sensação do que você falou agora do Maracanã, a bola foi pro Antony na ponta e o ambiente muda. Eu lembro dessa com o Zico. Eu me encolhi assim, falando, gente, que do caramba, ele tá aqui. Eu tô vendo o rosto dele, eu tô vendo a voz dele, tô vendo ele tirando a foto com todo mundo. E acho que o futebol tem muito disso. Ele é um dos... Porque o futebol, ele cria essa magia, né? Consegue mostrar que os heróis são mortais, né, cara? Eles são iguais a nós. Acho que é isso que é o legal do negócio, tá parado. O cara que tem superpoder, ele é igual a gente, né, cara? Ele é gente da gente, né, cara? E o que você fala, como eu trabalhei com pesquisa qualitativa durante a minha formação toda, né? Doutorado, mestrado, tem muita gente, né? E a minha primeira pesquisa eu só entrevisto Valdir Joaquim de Moraes, Félix Venerando Miele, goleiro campeão de 70, Carlos Roberto Galo, esse é fantástico. Carlos Pracidelli, Rogério Ceni, Cláudio Tafarel, Wendel Ramalho, que nos deixou recentemente, e Pedro Santilli, cara. Eu ia conversar com os caras, gravando. Puta. Era uma... Quando o Valdir Joaquim de Moraes contou para mim, né, em 69, no Palmeiras, começando com o Brandão, que funcionamento de goleiros, né, tal. Aí você vai vendo. Eles me ensinaram que é possível, cara. Eu acho que a minha esperança vem daí, cara. É possível. Eles humanizam a gente, cara. Quando você vê os... Pô, ele muda o ambiente, é aquela pessoa fantástica, cara. Energia, você fala, cara, por que a gente não pode ser igual a eles, né, cara? Então, eu acho que é um pouco disso. O futebol possibilita, né, cara, por isso que é lúdico, né? O lúdico é isso, né? Capacidade de interpretação, ação e manifestação. E naquele espaço de campo ali, os caras fazem isso, cara. E eles falam pra gente, é possível construir um mundo imaginado, né, velho? Eles construíram, cara, de forma simbólica, né? De forma representativa. Eles são para nós o que os grandes músicos, né? São para outras tribos, né? Os outros artistas, né? Então, para nós, eles são... É isso, cara. Eles são pessoas que são capazes de transformar pela sua presença os ambientes que estão presentes, né? Então, é fantástico isso, cara. Por isso que eles são o que são, né, cara? Eles são tão singulares, né? Eu vou tirar o chapéu mesmo, né, Iago? Vou pegar um gancho nessa tua última fala, que eu achei muito legal. Na frente desses caras todos,
como aquele rapaz se sentia ao entrevistar, ao perguntar, ao questionar cada uma dessas figuras. Assim, não é da pesquisa em si a pergunta, mas qual que era o teu sentimento pessoal? Como que você estava sentindo naqueles dias? Vou te dar um exemplo que é legal você poder falar isso, que não ficou registrado, e agora vai ficar. Vou te falar de Carlos Pracidelli, cara. Gigante, campeão do mundo. Eu fui entrevistar ele e estava trabalhando no São Caetano, cara. Eu saí do Palmeiras, estava no São Caetano, e eu fui a São Caetano, eu fui de trem, cara. 2005, se não me engano, isso. E aí eu fui lá, esperei dar o treino no São Caetano, acabou o treino, sentei para conversar com ele, conversando, entrevista com ele e tal. E ele é um cara sensacional. Ele é um cara tem palavras, né? E aí teve a entrevista, acabou a entrevista, ele me perguntou, você tá indo para onde, cara? Tô indo para São Paulo, professor. A gente vai junto, eu te levo. Você vai ficar na onda. Eu vou ficar na Barra Funda, que eu ia voltar para Bauru, né? Ele falou assim, tá bom, eu moro perto, ele mora ali perto do parque do antigo Parque Antártico, né? Não sei se ele mora ainda lá hoje. Ele morava ali perto. E foi, cara, aquela sensação assim primeiro de curiosidade, né? Eu queria perguntar tudo que eu pudesse para eles, porque eu sabia como foi. Eu só estive uma vez com o seu Valdir. A segunda coisa de euforia, sensação de euforia, por estar perto dos caras, campeões, né? E mais do que campeões, eles me ensinaram que a humildade deles, né? De escutar, sentar comigo na grama e gravar e tal. E a terceira de gratidão, cara. Por exemplo, o que o Tafarel faz por mim, eu não consegui estar com o Tafarel. Aí eu mandei as perguntas, eu liguei para ele, a esposa dele atendeu, eu mandei as perguntas para ele por e-mail. E não vinha a resposta, cara. Eu comecei a ficar apavorado que eu tinha que entregar os relatórios de pesquisa, né? Eu liguei para ele daquele jeito dele, simples, né, cara? Mas não chegou ainda aí, velho? Não é possível, fui dando meu e-mail, caixa de spam, será que não chega? Ele ria, cara, com o telefone. Aí ele falou, não vai chegar aí, cara, eu mandei para você. Ele me mandou uma fita, ele gravou, e mandou uma fita, uma mini DV, na época eu tive que fazer a conversão dela. A esposa dele, como se fosse jornalista, que ela, se eu não me engano, ela é web, né, ela é por formação. Ela fazendo a pergunta para ele na sala de camiseta, de time de troféu dele. Ele mandou para mim. Aí aquele dia eu parei para pensar assim, cara, na minha carreira não tenho o direito de não responder a alguém. Porque se o cara que jogou 3 Copas do Mundo, foi campeão, fez isso por mim, cara, ele me deu uma responsabilidade, mano. Ele mandou, eu tenho até hoje a fita, cara, aí transcrevi depois, foi mesmo. Mas ele fez isso, cara, e eu falei assim, aí passou, isso foi 2005, eu vim estar com o Tafarel presencialmente pela primeira vez em 2019, num curso lá em Porto Alegre, que teve lá. Aí eu cheguei e me apresentei para ele, né, tal. Ele falou, lembra, você ficava me ligando pra caramba. Ou seja, cara, esses caras são gigantes, cara. Eles são gigantes, mas assim, eles são gigantes, velho. Você fala, eles são gigantes por isso, cara. Eles se tornaram, todos eles são iguais, cara. Todos eles iguais. Então, o Rogério também que eu entrevistei, mesma situação, cara, gigante. Os caras são muito... Eles parece que eles ensinam pra gente que as coisas grandiosas são feitas de pequenos atos, né, cara? Então, pra mim, eu acho que foi um privilégio. Aquilo ali me marcou, cara, um momento fundamental da minha carreira, eu ter podido ter contato e poder ler, reler, transcrever, escutar as entrevistas várias vezes desses homens. Então, eles me ensinaram muito, cara, né, porque eles me fizeram acreditar que dá para ser diferente, né? Nessa perspectiva, eu vou dar um passo atrás ali na nossa conversa. Você chega no curso de Educação Física, ali. Acho que a primeira questão que eu tenho para você é a seguinte: quais eram as suas perspectivas ao chegar? Ou seja, qual que era a tua expectativa com relação ao curso especificamente? E quais eram os teus sonhos
profissionais, assim, o que você estava buscando ali? Eu tinha muito claro já isso. Acho que isso foi a minha grande vantagem. Uhum. Sempre quis trabalhar com futebol. Sempre que eu tive um professor, chamava Vicente Cláudio Napoleone Pascoal, alemão. E esse é um rapaz que ele foi muito importante para mim. Que uma vez eu fui treinar futebol e eu cheguei com uma sensação ruim, gástrica, assim, no estômago, cara. Ele me perguntou, né, por que eu tinha comido. Eu falei que tinha uma suco de laranja natural. Ele falou, né, porque poderia ser que não deu tempo da digestão. Ele me explicou, ele sempre me explicava as coisas. Então eu sabia que o curso de educação física poderia me dar resposta para o apoio das coisas. O alemão é formado na UEL, né? Então eu já tinha clareza que eu buscava essas perguntas. Eu era muito curioso, né? Sou muito curioso. E aí eu já tinha chegado com essa expectativa de trabalhar com futebol e ter uma formação que me possibilitasse atuar bem com o futebol, porque eu queria superar a minha frustração, obviamente, de oferecer um treino melhor para os jovens do que eu tive. Isso era a minha premissa, a minha busca. Eu comecei num curso de educação física, eu não passei no vestibular, né? Eu comecei numa instituição particular, que hoje já não existe mais, na cidade de Barra Bonita, e foi no segundo ano que eu transferi para a Unesp aqui de Bauru. Então, mas eu sabia no curso que eu poderia ter conhecimentos que me ajudariam a trabalhar com o futebol. Eu queria trabalhar com o futebol, assim, minha paixão. E então eu já tinha clareza, e desde todo momento, acho que a grande vantagem minha, porque eu atuo como professor de futebol antes do curso de educação física, desde 99. Então eu conseguia ver as coisas que eu aprendia na atuação. Eu já conseguia ver, cara, era sensacional. E cada coisa que eu aprendia, estudando, eu fazia essa questão do diálogo, né? Então ficou muito rico para mim naquele momento. E assim, e aí a expectativa, eu fui para um curso em 2002, na ENAF. Eu fiz o primeiro semestre um curso com futsal e com o Fernando Ferretti e fiz um de lesões esportivas. E um amigo meu, chamado Alessandro Bruno, ele fez um curso de futebol. E aí ele chegou no curso maravilhado. Ele falou para mim, cara, tem um cara que é foda. Desculpa a expressão que ele usou. Falei, quem que é, cara? Antônio Carlos Gomes, velho. Em 2002, o Atlético Paranaense tinha sido campeão em 2001, e ele me contou o jeito que ele era. E aí, naquele ano, em 2002, eu estava no primeiro ano da faculdade, e aí ele me contou isso, e eu falei, caramba, é mesmo, cara. Aí no segundo semestre, eu me matriculei no curso de futebol, com a expectativa que ele fosse, mas ele não foi. Só que esse amigo falou para mim, não. Ele faz um negócio no Atlético Paranaense, que para ingresso lá no clube é por processo seletivo, véio. Prova. Ele deu esses livros aqui, ó. Ele deu a lista de livros. Eu entrei no site do Atlético Paranaense, eu vi lá mesmo. E aí teve até um processo seletivo que, se não me engano, o professor Juvenilson Souza, que tem um livro depois com ele, que presta. Eu estudei todos os livros da bibliografia daquele concurso. Todos. Eu estava no penúltimo ano de faculdade. Eu comecei a acompanhar o professor Antônio, que para mim é o cara que me inspirou muito, né? O jeito dele, né? A forma que ele é, a simplicidade que ele tem, a coragem que ele teve, né, cara? Pô, o cara foi estudar na Rússia. Velho, fazer doutorado é difícil, mano. Na Rússia. Doutorado em outro lugar, velho. Você tá maluco, cara. Em outra época, cara. Cara, não tinha internet, cara. Você tá maluco, cara. E depois que eu conheci ele, tive várias oportunidades de estar várias vezes com ele. Cada vez eu me encanto com ele, cara, porque ele é foda. E aí, eu me apaixonei pela ciência do treinamento esportivo por ele, né, cara? E ele foi um dos homens que mostrou, cara, é possível ser feito, né, cara? Me identifico com ele, cara. Então, e ele acredita, cara, ele sempre esteve na vanguarda em muitas coisas, cara. Sempre empreendendo, cara, sempre empreendendo cientificamente, profissionalmente, cara. Então, e aí quando ele rasga um horizonte, né, cara? Que o professor Antônio faz para nós é assim, cara, dá para nós, velho. Hoje é muito comum os processos seletivos no futebol, né, cara, muito estruturados. Mas naquela época, 2002, isso não existia praticamente. E aí a expectativa era essa, cara, não, eu vou sair daqui e vou empregar. Vou sair para trabalhar com futebol.
E aconteceu isso, cara. Eu saí da faculdade empregado, eu vou trabalhar em Trinidad e Tobago, velho, como preparador físico. Mas depois que eu tinha clareza, eu acho que o foco foi muito importante, cara. Eu fiz iniciação científica com história de preparação de goleiros no futebol. Fui monitor do projeto de futebol na faculdade, um projeto que eu tive um outro gigante, meu professor de futebol, o professor João Galberto Pires. Eu tive o privilégio de estar a última turma dele na faculdade antes de se aposentar. E eu tinha sido aluno do professor João Alberto Pires quando eu tinha 8 anos de idade. E tudo que a gente fala hoje da pedagogia, da adaptação do espaço, da adaptação da bola, do número de jogadores, o professor fazia isso em 1990. O professor João Alberto Pires. Esse é fantástico, um gigante. E aí eu já saí, acho que essa foi a minha diferença, cara. Eu tinha focado que eu não sabia a função, porque eu fui ocupar funções depois no futebol, como eu vou ocupar outros que nem existem, né? Mas assim, eu sabia que eu estudava e estudava fazendo relação. Então eu estudei a história do esporte com a preparação de goleiro, treinamento desportivo, então tudo que eu tentava fazer associação com aquilo que eu queria, que era o futebol. Então para mim foi sensacional, cara. Sensacional. Então assim, o pessoal às vezes fala, o ensino superior só abriu o horizonte para mim. Aí eu entendi, né, quando eu venho para a Unesp de Bauru, que eu faço o processo de transferência externa, uma história que eu conto num capítulo de um livro recente que eu publiquei, que eu fiquei a meio ponto, teve uma desistência, né? Aí eu entrei, e aí quando eu caí na universidade pública, velho, rapaz, a vibe é outra. Aí eu senti o tamanho do peso de uma formação de qualidade, né, cara? O pessoal que critica a universidade pública não sabe o que é. Uhum. Não é a aula. Nada a ver. É a aula. Cheguei na faculdade, rapaz, na outra universidade que eu estudava, foi uma faculdade pequena, né, uma faculdade. Tinha lá um livro de fisiologia, né? Tinha um livro. Cara, chego na Unesp lá, tem uns 30 livros, velho. Eu fui lá e forcei com a bibliotecária. Acho que lá é Marisa, se eu não me engano. Marisa, tudo bem? Eu posso levar para casa para ler? Porque lá eu não podia, né? Na coleção reserva eu não podia. Ela falou, claro que pode. Como que eu faço esse negócio? Então, no segundo idioma. Mano, você vem aqui, eu vou te ensinar e tal. Eu posso mesmo? Quanto tempo que eu posso ficar? Ah, mas se ninguém pedir, você pode ficar. Se sua barreira você traz aqui, renova e vai. Antes não era renovação online, era uma fichinha atrás do livro. Uhum. Aí eu falei, posso mesmo? Tem certeza? Apertar as 3 vezes. Ela falou, claro que pode, Carlos. Cara, peguei o Guyton, 4ª edição, velho. Li tudo. Inteirinho. Li umas 3 vezes. Vou ler esse livro, comecei a ler. Eu virei um ávido leitor, velho. Só onde você me viu, tava na biblioteca. Tava lá. Sabia tudo, sabia os nomes, tava todos os livros. Eu vou ler todo esse negócio aqui, velho. Então foi muito importante para mim conhecer, né? Depois eu tive bolsa de iniciação científica. Né? No dia que eu descobri que eu podia ter uma bolsa, antes eu pagava para estudar, que eu podia ganhar para estudar, eu falei, que é esse negócio aqui, rapaz? Rapaz do céu. Daí eu falei, não, esse negócio aí. Foi super legal, né, cara? Então, a universidade, eu entendi o conceito de universidade, né? Fiz aula na biologia, fiz aula na química. Curioso pra caramba, ia tudo quanto é lugar, perguntava tudo pros outros. Perguntava tudo. Eu era igual a Valentina é hoje, o melhor adulto, né? Ficava perguntando pros outras coisas, velho. Aí eu descobri que tinha um troço que chamava EEB, velho. Empréstimo entre bibliotecas. Eu descobri que eu estava na USP, ele vinha e falou, não é possível isso aí. Rapaz, você quer saber? Eu vou ler isso aí que não vou acabar. Então foi isso um pouco, cara, do curso de Educação Física me deu, a Unesp de Bauru me deu essa oportunidade, esse privilégio, cara, de poder, um privilégio, né, cara, de ter sido, eu sou de Bauru, né, tem uma universidade aqui que me rasgou os horizontes, né. O papel da universidade sempre muito, sempre não, né, mas aproveitado bem é muito importante, né, aproveitado bem é muito importante. E você me parece, e aí é uma sensação minha, né, e você me confirma, por favor, se eu estou analisando bem. Você me parece ser um cara muito de convicções, assim, no seguinte sentido. Você não faz nada avulso. Você faz por um propósito que você quer alcançar. Você vai e estuda bastante porque você gosta de estudar, você vai ter a clareza de ir para o futebol, vai ter a clareza dos caminhos que você vai seguir a partir daquilo,
com quem você quer conversar, você tem uma clareza muito grande nesse aspecto. E muita gente vai para o caminho de pós-graduação não tendo essa clareza. Muita gente vai pela oportunidade de estar como professor, ou vai pela oportunidade de possibilidade de bolsa. É uma questão de carreira que não dá para desperdiçar esse momento, mas não chega com uma clareza do porquê está indo para isso. Você, quando começou a ter as perspectivas de pós-graduação, você também tinha essa clareza? E como foi para você essa escolha? Porque assim, você está me contando uma série de coisas que eu falo, caramba, esse cara foi uma questão de escolha de fato, né? Não foi uma questão, sobrou isso. Foi de fato uma escolha. Como que foi isso para você? Como foi esse processo e qual foi a sua sensação e sentimento nesse processo todo? Meu pai quis ser caminhoneiro, né? Meu pai ele era o que a gente chama de chapa. Ele acordava às 5 da manhã para ajudar a descarregar caminhão. E um dia ele falou, quero ter um caminhão. Isso meu pai ensinou pra gente. Vamos fazer. Ele e minha mãe se organizaram, construíram. Minha mãe, eu quero ser lojista aqui, quero fazer e tal. Então eu sempre tive claro que isso ter a meta clara é muito importante. E aí quando eu vou pro futebol, né, eu sempre entendi que a pós-graduação era um caminho mais para me manter estudando. Eu encaro a pós-graduação, eu encaro fazer mestrado, doutorado, não para ser, assim, não me vejo como cientista. Eu me vejo como uma oportunidade de estar estudando, né? A formação continuar. E aí o seguinte, cara, eu vou trabalhar em Trinidad e Tobago. Eu falei para você, fiquei 4 meses em Trinidad e Tobago. Eu tinha passado essa tragédia da família, estava quebrado, né? A gente não passou fome, eu não passei fome que minha mãe passou por mim, né? Em 2003, 2004, uma situação muito difícil. Eu não tinha como pagar a formatura, então eu não fiz a opção, não fui na minha formatura, justamente. E aí, naquele momento, eu ponho uma decisão para mim, cara, eu vou sair da... Eu não tenho aquele negócio do perfeccionismo das oportunidades, né? Eu não tenho muita escolha, cara, tem que fazer dar certo esse negócio aqui. Aí tem um amigo meu que ele jogou, foi mais velho que eu, ele jogou futebol em Trinidad e Tobago, eles vêm fazer uma excursão no Brasil, eu vou trabalhar com eles aqui no Brasil durante 15 dias, estava sem preparador físico, o treinador gosta de mim, sou Stuart Charles Fever, um cara sensacional, falei 20 minutos esses dias com ele no telefone, um cara, imagina, pensa num cara que se o céu tiver alfândega, ele não tem passaporte. É isso mesmo. Sensacional. E aí, ele é de Santa Lúcia, né? Eu trabalhei, fiquei lá 4 meses. No dia que vai ter na semana que vai ter a formatura, eu estou no Jalisco jogando um jogo contra o Chivas, Guadalajara. Ali já tinha valido a pena a minha carreira, né? Porque eu já estava empregado sair da faculdade empregado. E aí a pós-graduação se mostra para mim como sempre foi a chance de estudar, né? Minha professora, que foi a minha orientadora de graduação e mestrado, a professora da Guimarães, que me rasga o mundo com as ciências humanas, isso é obra dela, ela me deu a oportunidade de entender o futebol do lado das ciências humanas, né, que eu acho que foi muito bacana. E quando eu volto de Trinidad e Tobago, eu volto muito frustrado, cara. Porque o futebol profissional, eu não me adaptei ao futebol profissional, não me adaptei a um outro país, cara. Apesar de eu ter muito apoio do treinador, eles me adoraram. Eu tive muita dificuldade, cara, porque não foi, apareceu a oportunidade, eu não estava preparado, né, familiarmente para ir. A minha atual, que é minha esposa atualmente, que era minha namorada, né, a gente sofreu muita distância, né, cara, e foi muito legal ter retornado, porque estou com ela até hoje, né, cara, então, e ela, na verdade, ela me atura, né, velho, porque essa é o fato, a verdade é essa, né, e é um anjo, na verdade, né? E aí eu volto, mas eu volto muito infeliz. Muito infeliz. Hoje eu entendo que esse processo ali já tinha começado a manifestar os sinais de depressão, que eu sofri muito depois, né? Que hoje eu entendo que a gente foi tratando depois. Mas eu vi naquele momento o Kaká, que tinha acabado de ser eleito o melhor jogador do mundo. Ele conta que ele colocou as 10 metas de vida dele, e naquele momento ele
Ele é eleito o melhor do mundo, jogador. Ele conta as metas e tal. E eu, cara, naquela época não tinha nem esse negócio das ferramentas de coach, nada disso. Eu falei, vou fazer um exercício igual o Kaká fez, mano. E eu coloquei algumas metas pra mim. A primeira meta que eu coloquei era tirar carta. Eu tinha 20 e poucos anos, eu não tinha carta, apesar de ser filho de caminhoneiro. Eu tinha tido condição financeira na época. Tá? A segunda meta era fazer uma especialização. A terceira meta era fazer um mestrado. A quarta meta era dar aula numa faculdade. A quinta meta era fazer o doutorado. A sexta meta era dar aula numa universidade. A sétima meta era o casamento. O oitavo, ter filho. O nono, trabalhar num clube de futebol. E a 10ª meta era trabalhar, que eu descobri depois que não era a meta da minha missão, trabalhar pelo futebol brasileiro. Então essas foram as coisas que eu coloquei, foi a vida inteira aí, né? Isso em 2007. Eu me matriculo num curso de pós-graduação na Unicamp, treinamento desportivo, que é a área que eu queria estudar. O curso não tem número de alunos suficiente. Então o curso não ocorre. Não tá fácil, a vida não tem a acontecer. Aí eu presto mestrado na Unicamp, com o professor Paulo Roberto Oliveira, na hora que ele aposenta. Não consigo entrar no resto. Aí eu presto na UEL, não passo, porque era fisiologia de exercício, o negócio não dominava, não passa. Aí minha orientadora de doutorado, de mestrado, de graduação, ela falou, cara, o que você passa comigo, né? Então, só que a minha dela é formação profissional e campo de trabalho. Aí eu pego e falo assim para ela, não, ótimo, adoro essa área também, vamos lá. Eu presto, passo o processo seletivo e começo a estudar a formação profissional. E a minha ideia era fazer o estudo comparativo entre o São Paulo e o Boca Juniors. E eu fui no São Paulo. E aí o seu Geraldo me liga um dia. Então, ou seja, eu não precisei fazer a especialização, já fui direto para o mestrado, a segunda vez. Eu não tinha carta ainda. Viu? Aí ele me liga e falou, você não pode vir aqui a Cotia? Eu falei, opa, claro que vou. Queria me conhecer, já conheci o professor Marcelo Lima. Batendo papo, depois eu apresentei o projeto, a ideia para eles, isso é meados de 2000, final de 2009. Você pode dar 2 palestras para a gente aqui no final, uma palestra no final do ano, sobre os goleiros? Eu fui. Eles me perguntaram assim, mano, não tem dinheiro para te pagar, não, né? Eu falei, não, você dá uma passagem, né? Quanto você vai cobrar para palestra? Eu pensei, um valor bem alto, né? R$120. Eu falei, não, tá fechado, né? Fui, né, cara? Aí peguei e fui. Aí passou, você não pode dar outra palestra? Nossa. Pô, tá ficando legal esse negócio aqui, velho. E São Paulino, você imagina São Paulino, o coração do Aí não, tá aprovado, você vai fazer o mestrado aqui, conheceu o seu Marcos Cabelo, diretor da base, foi um cara sensacional. Sou Geraldo, então. O Geraldo nos deixou e está há 20 anos à frente do nosso tempo. E eu sou muito grato a esses homens. E aí eu fiz a coleta de dados no primeiro semestre de 2010, acaba a coleta em maio de 2010, Marcelo me chega em mim. Você não quer vir trabalhar aqui? Eu olhei pra cara dele e falei, você tem que começar a falar sério, velho. Eu tava dando aula com um professor substituto aqui na Unesp, eu já tinha cumprido a outra meta da aula na universidade. Primeiro semestre meu. Liguei pro meu orientador, ela falou, cara, vai. Liguei pra minha mãe, vai. Minha esposa, né? Vai. Só que eu tinha que terminar o semestre, me condensei o semestre, dia 10 de junho eu me apresento. Ou seja, eu já tinha cumprido 3 metas que eu trabalhar num clube de futebol, nunca podia imaginar que eu trabalhava num grande clube, um clube que é um dos maiores do mundo, não tenho dúvida que é um dos maiores formadores da história do futebol mundial. Sim. E trabalhar num clube grande não são clube que eu sou São Paulino, né? Então, pô, você acha que eu negociei alguma coisa? Não tinha nem onde morar, mas fui. Foi 3 anos de experiência maravilhosa, né? Aí eu fico doente na época do São Paulo cuida de mim muito. Sou muito grato ao São Paulo por isso. No final do meu processo eu desenvolvi, eu estava fazendo mestrado, né, eu tive problema de saúde, fui acometido de forma muito severa pela depressão e ansiedade, né? Descobri as crises de pânico e tal. Eu acabo saindo de São Paulo no final, por opção, né? E foi muito legal o processo que eles me conduziram comigo. E aí eu venho para Bauru, e aí caso. Uma das metas que é o casamento.
acabo me casando, né? Aí não tem como fugir mais, tá me enrolando fazer desde 2004, isso é 2013, né? Tem que casar, né? Aí casei, aí eu passo um processo seletivo aqui na faculdade, na região, na Faculdade Integrada de Jaú, aqui, na Fundação Dr. Henrique Bauer, Dr. Raul Bauer, isso. E aí eu comecei a dar aula de futebol há 2 anos, cara. Daí no final de 2014, o Lima, a CBF Academy, não era CBF Academy, era curso CBF, estava expandindo a sua atuação fora do Rio de Janeiro, e precisava de mais instrutores. O Lima me indica para o professor Maurício, cara. Eu faço seminário de instrutor no final de 2014, e a partir de 2015 eu tenho o privilégio de começar a atuar como instrutor nas licenças da CBF. Ou seja, a minha 10ª meta lá para trabalhar pelo futebol brasileiro eu começo a realizar, cara, sem ter a consciência que eu estava realizando. Eu ainda estou lá até hoje, pô, e uma das maiores transformações do futebol mundial é a brasileira, não tenho dúvida disso. Temos aí 3 ou 4 gerações de treinadores aí que serão os melhores do mundo. Nosso treinador já é um dos melhores do mundo, junto com alguns outros. Pessoas muito capazes, né? Quando eu falo treinador, você entenda todo o conjunto de pessoas que trabalham com futebol. Treinadores de poder, preparadores físicos, analistas, todo o conjunto. Às vezes o futebol brasileiro é muito exigente com esses homens e essas mulheres, né? E eu já tinha cumprido sem saber, tinha cumprido essa meta. Em 2013 eu caso, né? Aí eu começo a trabalhar e eu conheci um professor chamado Dorival Bueno. Até você me ajudou nessa época, nessa missão. Ele vai fazer uma semana de estudos na universidade da de Jaú, na faculdade. Vai apresentar o trabalho dele na seleção feminina. A gente começa a se trocar, igual a gente trocando aqui, ó. Ele vai umas 2, 3 vezes, a gente começa a trocar assuntos sobre treino, papapá. Aí, no final do ano, isso foi 2015, no final do ano ele me liga perguntando se eu não queria ajudar ele na seleção no Mundial de Papua Nova Guiné. Só que daí não dá certo. Aí passou, no final de 2006, aí ele me liga e fala: você não quer ser analista comigo na seleção? Sub-20 feminino? Pensei, vou fazer esse negócio aí. Vamos lá, velho. Foi uma experiência fantástica, foram 12 convocações, 17 meses, né? E aí eu disputei o Sul-Americano, o Mundial, né? E trabalhando por isso, né? Então, eu já tinha trabalhado num clube grande, e aí nesse período eu tirei carta, eu tomei vergonha na cara, tirei carta. Então eu já tinha não fiz especialização, tirei carta, fiz o mestrado, trabalhei num clube grande, eu tinha casado. Aí vem a Valentina em 2016. Um dia eu chego aqui, eu tô grávida, pô, legal demais. A Valentina, né? E aí, em 2015, eu entro no doutorado com o Alcides. Pô, fantástico, né? Tá passando um processo seletivo com ele, me aceitou, me aturar, durante 5 anos. É um calvário, professor, aguentar nós também, né? Sim. Aí, eu tô fazendo doutorado, né, cara? E aí, quando eu saí de São Paulo, eu conheci o professor René Simone em São Paulo. A gente abre a Ginga, tá com a camisa da Ginga aqui, fazendo a propaganda, né, merchan. E a gente cria toda essa escola, estava com a escola também, a proposta pedagógica toda, que aí está disponível, quem quiser ter o acesso. Né? E aí, cara, a vida tomou... Estão sempre trabalhando com o futebol, e aquelas 10 metas, na hora que eu olhei para elas um dia, eu vejo que elas já foram cumpridas. Então eu falo assim, vale a pena demais ter essa clareza e essa dedicação, porque e com clareza fica mais fácil você falar, porque o difícil não é falar sim, Iago. Não é falar sim pro caminho que você quer, é falar não para aquilo que você não quer. Porque teve momentos que eu tive muita dificuldade, eu tive que falar não para coisas que eu sabia que ia tirar do caminho. Como tem que falar hoje, né? Falar não é mais difícil do que falar sim, cara. E aí eu decidi, né, mais para frente, né, eu com a psicóloga, né, já trabalhando, eu defini com clareza, eu já tenho claro qual que é a minha missão, eu tenho isso escrito na minha parede ali, tá ali. Qual que é meus valores, qual que é a minha missão, por que eu tô aqui. Aí no meu WhatsApp, lá tem, né, quando você entra lá no meu WhatsApp, lá você manda uma mensagem, você vê lá a minha missão. E é exatamente aquilo, cara, é trabalhar pelo desenvolvimento da sociedade brasileira por intermédio do futebol, cara. Que eu escolhi. Então, qualquer projeto, Iago, que você falar para mim assim, primeira premissa, você quer me ganhar no projeto que eu estou trabalhando com você, é o seguinte, a gente vai ajudar a desenvolver o futebol brasileiro? Eu atendo treinadores, atendo instituições,
Se eu vejo que a gente vai contribuir, cara, isso aqui contribui para o futebol brasileiro. Na nossa amizade, no nosso estudo de contar histórias e dialogar. Porque milhares de pessoas podem escutar, e algumas delas podem se inspirar, ou podem ver que tem outros caminhos. A gente precisa de mais gente amando isso aqui e fazendo com... Porque eu não tenho dúvida que isso aqui é um caminho, cara, que pode transformar muitas realidades, como nos transformou o futebol, né? Nos oportunizou. Então, essa clareza que você me perguntou, eu fiz todo esse caminho aqui, essa resposta para poder dizer sim, cara. Eu acho importante essa clareza, cara. Eu acho importante. Só que essa clareza, ela precisa de uma coisa que eu acho legal. Você não ter medo daquilo que você quer. Não tenha medo daquilo que você quer. Se você quer ser isso da sua vida, não importa. Seja. Porque isso vai te dar o peso dos benefícios e dos malefícios. Ou das vantagens e das desvantagens. Que tudo eu tenho. Mas, às vezes, as pessoas têm medo de ser o que elas são. Ou que elas gostariam de ser. E eu sei por que isso acontece. Porque eu luto todos os dias contra esse medo. Todos os dias. Todos os dias você tem que acordar, vamos ser o que a gente vai ser. Porque não é tão simples a coisa. Que pode parecer loucura, pode não ser aceito socialmente, pode ter vários motivos. Mas o que você quer fazer, cara? Vamos fazer esse negócio aí. Porque eu não sei se eu vou conseguir. Pode ser que essas 10 metas que eu consegui, e eu te percebi que eu tinha que elevar o sarrafo para ficar mais legal o jogo, aconteceu. Casualidade, né? Não causalidade. Casualidade. Mas eu não sei se eu vou conseguir os outros. Aí eu gosto do Mano Brown, né? Eu não estou vendendo aqui o sucesso, estou vendendo a luta. Eu gosto dele falar isso. Eu não estou vendendo o sucesso, eu vendo a luta, meu. Eu acho que é exatamente isso, né? Eu adoro o podcast dele, Mano a Mano, porque é muito disso, cara. E o legal é a luta, velho. Então vamos fazer esse negócio aí, cara. Vamos lutar, porque eu acho que é assim que a gente vai ter que fazer aí, que dá sentido, né? Então essa clareza eu acho que serve para tudo. Serve para a gente poder aceitar o que a gente quer e especialmente falar não para aquilo que a gente não quer. Esse é um ponto extremamente importante, porque ainda mais o futebol, né? Aliás, todas as áreas têm suas especificidades, mas o futebol tem bastante disso. Tem muita coisa que é sedutora demais. É sedutora demais. Então, assim, é você trabalhar com pessoas que você admira, é você estar em status que você gostaria de ter estado em algum momento, é estar no clube, é estar naquele ambiente que você sonhou. Então, tem uma série de coisas que vão... não é nem tirar o foco, mas o brilho é tão grande que você vai meio atraído pela luz que está ali na frente. E esse processo do não é muito difícil. Eu falo para você, por exemplo, que eu não tive essa maturidade. Não é fácil. Eu fui aceitando. Por medo. Te confesso que por muito medo. O meu maior sonho, acho que eu já compartilhei isso contigo, já era de ser treinador de futebol. Sempre foi. Dos 15 anos para frente, sempre foi esse. O que te impede, né? Esse foi não só o meu maior sonho, mas o meu maior medo. O que te impede? Essa que é a pergunta. Porque o medo não é. Ter coragem não é ausência de medo. Estufa o peito e vai, velho. Eu juro pra você, teve as vezes que eu fui pro meio acadêmico, eu fui para uma zona de conforto. Sendo muito honesto contigo. Assim, eu sei o quão analítico eu sou, quão metódico eu sou para o meio que exige ser analítico e metódico. Então, o meio acadêmico, para mim, ele é muito confortável. Assim, ele é pouco desafiador, para ser bem honesto. Então, por exemplo, estou acabando agora o doutorado com a Mariana, que é minha orientadora aqui em Viçosa. Com o Alcides como co-orientador, com o João Machado como co-orientador. Então, assim, a equipe muito legal ali junto. E aí, toda hora que, tipo, não, mas precisa fazer mais coleta, ou precisa fazer mais isso, ou precisa fazer... Eu falo, tá, ok.
eu não tenho aquele do tipo, caramba, meu Deus, será que eu... Aquele desafio do jogo, aquele ponto do... E agora, ele não vem. Então, em alguns momentos foi muito difícil falar o não, porque brilhou o olho. Brilhou o olho. Eu sabia que não era o caminho ideal, eu sabia que Mas não eram as lutas. a pergunta é, Iago, mas qual que é o caminho ideal? Não tem. E já é o fim do caminho? Cara, eu lembro uma vez, eu tava conversando, acho que foi com o Medina, uma vez. O Medina, quando ele foi me recontratar para a Universidade de Futebol, eu tive a primeira passagem, que eu auxiliei o pessoal do Bom Senso, né, lá do Paulo André, do Dida, do Alex. E depois eu tive uma segunda passagem para a Universidade de Futebol. Na segunda, eu tinha brigado. A primeira, meu jeito não é muito amistoso ao final dos processos. Eu tinha brigado na primeira passagem com o Medina e Tega, e depois o Medina, o Alcides, sendo o mediador, conseguiu convencer o Medina a me recontratar para um evento que ia ter lá, que era o plano diretor do futebol, ia ter um evento assim que foi em São Paulo, depois. E aí, nesse processo todo, a gente fez uma viagem. O Medina foi até... Não é um gentleman, né? Não dá para... Não tem outra palavra. Ele foi até Limeira, me buscou de carro. A gente foi até Ribeirão Preto conversando, né? Perguntando como estava a vida, como o que tinha acontecido naquele tempo. Um puta lorde. Né? Assim, um elogio de fato que o Medina é um cara acima da média. E ele foi me perguntando, a gente falando sobre a Universidade de Futebol, falando sobre projetos, sobre pesquisa, sobre isso, sobre aquilo. E eu lembro de chegar ali e falei, caramba, esse projeto é do caramba. Me seduz esse projeto. Me seduz estar ali no meio, estar discutindo, tá? E eu fui vendo que ao longo dessas vivências que eu fui tendo, eu sempre fui sendo muito seduzido pelas possibilidades futuras. Então, eu fui abdicando da ideia do treinador pelo conforto do status que seduzia. Então, o desafio do mestrado, assim, e foi um desafio foda no sentido de dificuldade, né, na tarefa. Foi outra área, foi na engenharia, então, assim, você vai para uma outra pegada completamente distinta. Mas eu nunca senti tanto desafio quanto estar na beirada de campo. E eu confesso para você, eu nunca senti tanto tesão na vida quanto estar na beirada de campo. Era o famoso... Tinha um pai do aluno que eu adorei a definição que ele me deu. Eu achei fantástico. Eu nunca tinha feito analogia e me pareceu muito legal. Eu tenho esse ar mais calmo de falar, né, uma voz um pouco mais calma. E quando eu fico na beirada de campo, eu viro um demônio. Eu beco, xingo, é outra pessoa, é outro ser humano. E aí, esse pai do aluno, né? Você sabe como funciona. Às vezes você não coloca o filho para jogar, você não coloca não sei das quantas, você está no meio da competição. E quando o pai vem falar com você no final e não é o pai do titular, é o pai do cara que está na reserva, você já vai com o ouvido meio preparado para ouvir algumas coisinhas. Aí cheguei, falei, como é que você tá? Tudo bem? Já dando uma risada, dando um sorriso. Como é que você tá? Tranquilo? Tudo bem? Pô, ganhamos, né? Pô, legal esse momento. Ele falou, posso te falar um negócio? Eu falei, claro, à vontade, né? Fica à vontade. Você sabe o Pateta? Eu falei, puta, vem. Eu falei, agora daí pra baixo, né? De Pateta pra baixo. Não coloquei o filho do cara pra jogar, daí pra baixo vou começar. Ele falou, sabe o Pateta? Eu falei, sei, conheço o personagem. Você já viu aquele desenho dele no Trânsito? Ele se transforma? Eu falei, já vi. Ele falou, cara, eu não queria conversar nada contigo, mas eu lembrei muito dele olhando pra tua cara hoje no jogo. Você se transforma, você vira outra pessoa. Aí eu falei, é por isso que eu gosto daqui. Esse... E o meio acadêmico não me deu, mas eu acho que, assim, entre os desafios, tem uma questão que você colocou e eu acho muito bonito, porque é um sinal de amor pela área. A questão da transformação pelo futebol dá um sentido muito legal para a vida. Eu vejo muito isso em aluno de graduação. Do cara chegar para mim e falar, porra, aquela ideia que a gente conversou, agora eu estou implementando, agora eu estou indo para um clube, agora eu estou acabando, agora acabei o TCC e estou entregando e eu, pô, que do caramba a vivência.
Aí eu falo, tá, fez sentido. Fez algum sentido. Agora fez algum sentido. Eu acho que, no meu caso, por exemplo, é não negar ser brasileiro, né? Uhum. Eu tenho orgulho danado de ser brasileiro, cara. Eu descobri que eu não comecei a fazer aula de inglês antes porque eu não queria me transformar num estrangeiro. E eu não quero, né? A minha professora de inglês, a Meg, beijo pra Meg, me atura, né? Eu costumo dizer para ela que você pode fazer o que você quiser comigo na aula, só não me transforma no norte-americano ou em inglês. Eu gosto de ser o que eu sou, cara. E eu só quero falar inglês. Para poder levar nossa cultura mais ainda. Esse é meu objetivo. Eu me bloqueei durante muito tempo porque eu não queria deixar de ser quem eu sou, cara. Eu acho que essa que é o lance legal do negócio. A gente gostar de ser aquilo que a gente é. Se você quer ser o treinador, cara, se eu poderia dizer alguma coisa pra você, eu falei, cara, vai, velho, vai com força. Vai com força porque por mais que, com todo respeito, entre aspas, o Pateta apareça, não tenha medo dele não, cara. Porque é o Pateta que faz coisas legais. Então, assim, acho que é um pouco disso, cara. É um pouco disso da gente conseguir entender o que a gente tem de fazer. Então, assim, eu acredito que o futebol, ele poderia, se fosse outro país, seria outro esporte, né? Seria o basquete, seria outro, ou seria outro tipo de prática. Seja em qualquer manifestação humana, ela tem o potencial pedagógico dela. E é aquilo que a gente faz dela, né? Então, eu acho que isso é possível a gente conseguir fazer. E é o que eu falo para você, é o que me move mesmo, cara. É o que me move mesmo a estar aí na labuta sem medo de olhar para frente e sem medo de olhar. Eu de igual para igual, né? Com esses desafios que o futebol traz, né? Que traz, né? Então, assim, não tenho medo, não. Não tenho medo das situações que eu posso enfrentar e olhar para as pessoas de cabeça erguida e dizer, cara, essa é a sua escolha. A gente vai fazer o que precisa, de tentar fazer o que precisa ser feito, né? O que é necessário. Então, acho que isso é legal. Então, penso muito nisso, cara. Eu acho que, pensando no que você falou de a gente conseguir ser essa melhor versão, mas eu fui me descobrindo também, viu, Iago? Não foi um negócio assim que sempre esteve, não, viu, cara? Era mentira, você fala, não, eu tive sempre isso, conversa. E a única diferença é que agora eu vou com medo de tudo, né, velho? Antes eu não ia. Eu conversei com um professor aqui, o professor Dimitri, que é da área de aventura. Uhum. E foi um papo muito legal, porque ele faz escalada, faz um processo. E eu falei, pô, eu tenho um medo de altura, filha da mãe. Assim, a depender do local, eu não vou na beirada, mas nem a pau. Assim. Somos dois, velho. Eu sei meu limite também. Lá no Equador tinha um balanço, lá o balanço do sei da onde, do fim do mundo. Eu não vou nem correr. Eu fui uma montanha russa aqui em Bauru uma vez, eu fiquei 5 dias com labirintite. Não, nós temos que saber seu limite também. Não, cara, eu cheguei uma vez, eu fui num parque aquático que tem em Limeira, assim, fui por conta da minha ex-namorada. Assim, fui a prova de amor, filha da mãe. Porque envolve duas coisas, eu não sei nadar e tenho medo de altura. Num parque aquático, assim, é uma prova de amor que assim, eu estou colocando minha vida em risco. Assim, entendeu? Então, aí eu cheguei, fui com ela, aí, quando eu olhei aquele treco, O que eu tô fazendo aqui, mano? Que diabo que eu vim fazer aqui? Não foi o menor sentido. Falei, eu preciso muito rever o conceito da minha vida, porque eu vim parar aqui, quer dizer, não tem o menor nexo esse negócio. Aí, quando ele me falou uma coisa, o Dimitri, né, falou, Iago, eu também tenho medo de altura. Eu morro de medo. Eu falei, e aí? Você tá no meio da escalada, se tiver medo, porque o meu trava. E o seu? Eu falei, então, Iago, eu reviso o material de segurança 5, 6 vezes. Eu me preparo toda vez. Eu sei até onde eu vou. Eu sei como é que o meu corpo reage quando ele está com medo. Eu sei quando eu estou de fato com medo limitante, quando a situação está controlada. Quando é pânico, né? Sabe quando é pânico. Então, assim, ele falou algumas coisas que eu falei, pô, verdade. E tem uma coisa que eu lembro muito de um professor meu, Eric, fica um abraço aqui para ele também.
que era professor de Química / Biologia, e eu juntou o grupo de teatro no Colégio Adventista de Jacareí. Fica aí o registro aí. Eu fazia peça e ele me colocou como ator principal, aquelas coisas pedagógicas, né? Você colocar o moleque tímido para fazer o ator principal para ver se ele desenvolve. Dá um jeito na vida dele, né? Dá um jeito na vida da pessoa. Aí eu tentando decorar texto, perfeccionista, falei, pô, tô errando a vírgula, tô errando a palavra. Ele falou, vou te dar um conselho. Eu falei, qual? Falei assim, a plateia nunca sabe o texto. É isso aí, mano. Eu levo isso para tudo na vida. A plateia nunca sabe o texto. As defesas de mestrado, doutorado, qualificações, lá, eu falei, não, a plateia nunca sabe mais o texto que eu. Independente do texto. A plateia nunca sabe mais o texto. E eu acho que é muito importante todo esse ponto que a gente vem falando, porque... E eu acho que esse é um pouco do intuito do projeto, assim. Eu não tenho... eu não acho ruim a exposição dessas coisas, tipo assim, puta, eu não sei para onde eu vou, não sei qual que é o futuro. E a gente está numa sociedade que a gente vende muita ideia fechada, né? A gente vende do tipo, eu preciso mostrar uma personalidade forte, eu preciso mostrar um futuro profissional. E, na verdade, eu acho que a gente consegue mais se conectar com as pessoas quando a gente baixa a guarda. Assim, quando a gente troca uma ideia, de fato. Né? Quando a gente fala do sentimento. E eu acho muito importante. E, amigo, para a gente ir fechando a nossa conversa, primeiro, te agradecer eternamente pelo papo e saiba que, enquanto você não me bloquear no WhatsApp, mandarei mensagem para você. Pedindo. Então, assim, fica a teu critério. Na hora que sumir tua foto, eu paro de mandar mensagem. Quando não sumir tua foto, eu ainda continuarei mandando mensagem. É uma consequência que fica aí. Você falou dos 10 objetivos futuros que você traçou, né? Tendo conquistado os 10, o que mais você quer? Olha na parede, Léo. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na parede. Bom que você já tem uma cola, já facilita a resposta. Não tá claro, né? Eles estão claros, que aí tem as metas de curto, médio e longo prazo. Eu quero ter eu quero ser o fundador de um clube masculino e feminino de futebol, né? Então, nos próximos 20 anos, eu vou trabalhar aí para que a gente possa ter, que a Ginga se torne um clube, não, né? Mas uma instituição de jogadores e jogadoras de futebol, né? E eu termino a minha carreira no âmbito político, vou tentar ser prefeito da minha cidade. Então, vai ser aí os 2 últimos degraus, né? Quero trabalhar para poder conseguir que a Ginga se torne no futuro uma instituição que tenha equipes masculinas e femininas, né, de categoria de base ao futebol profissional. E depois disso, se tudo correndo bem, eu quero encerrar minha contribuição. Eu acho que eu vou ter condição de deixar para o legado, que tudo que me foi me dado, né, pela educação pública, eu posso devolver com a experiência de gestão, mas isso eu quero fazer no final da minha vida. Eu quero aí trabalhar por deixar um pouco, né, da construção, e penso nisso, né, quando eu tiver meu último projeto pessoal, profissional, vai ser esse, né, então eu quero deixar esse legado. Aí tem umas metas intermediárias, mas o que me faz acordar e construir são esses 2 projetos que eu venho perseguindo, que são projetos para os meus próximos 20 anos de vida, né, então eu tenho muito claro que não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar contribuir de alguma forma, que eu acho que nossa contribuição, né, com a sociedade é essa, né? Um pouco de devolver um pouco o que foi nos dado. E foi nos dado muito, né? A gente é um privilegiado, né? Eu sou um privilegiado. A gente ter doutorado numa instituição pública não é um privilégio muito grande. Né? Cara, vou te agradecer muito pelo papo. Espero muito que as pessoas que estejam nos assistindo tenham gostado tanto ou mais do que eu, porque eu gostei pra caramba da nossa conversa. Eu acho que a gente tem uma paixão em comum, que é o futebol, né? A gente tem essa paixão em comum. E tem algumas pessoas que eu admiro muito, você é uma delas, o Cids é uma delas, pelo respeito ao jogo. Tem, ao longo
do processo de pesquisa, às vezes a gente vai esquecendo do jogo e se preocupando com um jogo alternativo do meio acadêmico, né? Com a publicação ou com o número de publicações, com o número de livros feitos, com o acesso a diferentes pessoas. A gente entra numas coisas que não são necessariamente o jogo, né? E quando eu vejo pessoas que trabalham com futebol, que são apaixonadas pelo jogo, elas ganham um respeito muito grande no meu coração, porque de fato a gente compartilha um conjunto de valores que para mim é muito importante. Então, assim, te agradecer pela conversa de 2017. Opa, que bom. Foi muito boa, sempre é muito bom te ouvir. Sempre é muito bom te ouvir. Te agradecer por essa conversa. Agradecer quem está nos assistindo agora, nesse momento, nos ouvindo. É sempre muito legal contar também com a tua presença aí do outro lado. De novo, youtuber, né? A gente tem que fazer o processo. Curtida, comentário, inscrição, compartilha. Então, assim, eu imagino que muita gente possa aproveitar vários momentos do papo. Então, assim, compartilhem. Marquem lá, deixa o tempo lá registrado para a pessoa. Vão compartilhando as ideias. A gente vai também promover algumas coisas no canal aí de melhorias também para melhorar a forma de chegar a isso em vocês. A gente está trabalhando nesse sentido. Então, espero muito que vocês gostem dessa conversa, de outras que a gente vai ter, porque farei questão de encher o saco dessa pessoa que está do outro lado da tela para que ela venha mais vezes aqui, porque eu, obviamente, adoro muito papo. Tiago, se tiver uma mensagem final que você queira deixar, fique à vontade. Depois eu faço o encerramento aqui também. Muito obrigado, Iago, pela gentileza, a oportunidade de trocar algumas coisas, a gente poder estar próximo, conversando, para a gente poder estar trocando, né? E, de certa forma, contribuindo nesse processo nosso de formação dos nossos profissionais que atuam no futebol, e também, não só isso, mas também extrapolando, né? Bater nesse papo, né? E a oportunidade de poder contar algumas coisas que habitualmente a gente não fala, a gente não conversa, porque isso é muito, a gente que você fala, abriu o papo dizendo, muito restrito, né? E se eu pudesse deixar alguma mensagem que eu pudesse falar, que eu aprendi das pessoas que me influenciaram, todas essas pessoas são originais, cara, as que eu citei aqui, todas são muito elas, né? E elas se fizeram com as crenças delas, né? E no sentido de, não que são crenças definitivas, né, como a gente comentou aqui, mas que elas fizeram o que acreditavam. E se expressaram, né? São artistas da sua própria vida, né? Então, eu acho que são protagonistas da sua própria vida, né? Que a gente sejamos mais protagonistas nas nossas vidas. E não tem problema ter medo, não tem problema se sentir preparado, não tem problema errar, não tem problema assumir que não é perfeito, não tem problema assumir que tem dificuldade, porque todos nós vamos ter. E vamos com medo mesmo, velho. Vamos com medo mesmo, estufa o peito, finge que tá com coragem e vai para cima do negócio, porque assim a vida é muito curta para ser pequena. É isso. Meu amigo, novamente, muito obrigado a todos que nos ouvem, que nos assistem nesse momento. Muito obrigado. Eu não sei, eu sempre falo isso, eu não sei quem vai assistir, eu não sei quem vai comentar, eu não sei quantos vão comentar. Se tiver muito comentário, eu vou conseguir ler tudo? Provavelmente não. Há uma certa limitação nas coisas, faz parte, a gente tem que ser honesto, quem vai estar do outro lado também, mas obviamente a gente vai fazer o máximo possível para interagir. E eu espero muito que vocês aproveitem. Tem sido uma experiência muito legal trocar ideia com as pessoas que eu estou trocando ideia, e eu espero muito que vocês aí do outro lado também aproveitem para iniciar essa pequena comunidade, né, que a gente está fazendo. A gente começa um bate-papo, depois outros bate-papos vão surgir ao redor dessas conversas também, e isso vai ser muito legal para a gente formar uma grande comunidade que de fato se preocupe com a parte mais humana, que eu acho que é o grande ponto, que falta muito em muitos ambientes, eu acho que é uma bandeira a ser levantada de fato, que é importante. Pessoal, muito obrigado a todos. Novamente, Tiago, muito obrigado. Um grande abraço a todos e até a próxima. Até mais, gente. Um abraço.